Bom, sejam todos bem-vindos ao CBPF. Aqui vai ser o curso de O Regime Infravermelho das Teorias de Mills, na escola do CBPF de 2025. Né? E essa introdução é só porque isso provavelmente vai ficar perdido em algum lugar no YouTube e eu queria lembrar depois, né, o que é isso que eu vou estar vendo aqui. Até para as outras pessoas saberem também. Então, vou fazer aqui uma revisão primeiro, um panorama do que a gente vai ver ao longo dessas aulas, para todo mundo ter bem claro para onde a gente está indo, qual vai ser o caminho, eu acho isso importante. E depois vou começar com a introdução e seguir, né, o conteúdo do curso. Né. Não é um curso fácil, exige pré-requisitos e tudo mais, mas eu espero que mesmo quem não tem os pré-requisitos consiga entender a ideia, pelo menos, do curso, né, os principais pontos e conseguir concatenar as ideias do início ao fim, ainda que talvez as expressões, né, vocês não conheçam. Então, para quem é da graduação, fiquem tranquilos, vai ter um monte de expressão feia, mas eu espero que as ideias estejam claras do início ao fim. Beleza? Então, vamos começar falando basicamente qual vai ser, né, a linha de ação, né? Quais vão ser as aulas propriamente ditas. Opa, tudo bem? Então, acho que o nome é o regime. Vocês vão ver que depois de muito suor, não necessariamente por vocês estarem fazendo esforço físico, mas porque o ar-condicionado está desligado, a gente vai chegar em algum lugar hoje. Então, basicamente, assim, o caminho que a gente vai seguir aqui vai ser, na primeira aula a gente vai falar sobre as teorias de Mills, né? Então, o que são, fazer uma introdução, uma revisão. Quem está atrás dá para ler? Nossa letra é bonita ou feia o tamanho? Perfeito. Então, na primeira aula, a gente vai fazer uma introdução ao assunto, revisar os conceitos mais importantes sobre teoria de Mills. Né? A referência que eu vou dar para vocês podem se aprofundar mais, se vocês quiserem, no assunto. Mas vai ser só porque a gente está olhando um certo regime das teorias de Mills e a gente precisa primeiro saber o que diabos são teorias de Mills, pelo menos por alto, né? E por que a gente está interessado em falar sobre esse setor específico. Então, a primeira aula a gente vai dedicar a fazer, a nos colocar, né, a tentar entender qual o contexto geral e revisar os pontos mais importantes. Né? Logo em seguida, a gente vai falar sobre o problema de Gribov. Nossa, a letra está horrorosa. No giz é um pouco menos pior, ainda feio, mas... O problema de Gribov vai ser a razão pela qual o que a gente faz, ou o que vocês vão encontrar, né, no Peskin Schroeder ou em qualquer livro de teoria de campos, não funciona para o regime que a gente vai estudar hoje. Hoje não, ao longo desse curso. Né? Então a gente vai ver toda uma construção que deu super certo, como eu vou falar na introdução, e você podia pensar, pô, beleza, então funciona bem, temos noção de tudo, vamos seguir adiante, vamos olhar um outro setor, um setor específico. E aqui as coisas começam a não funcionar. E uma das razões para essas coisas não funcionarem é justamente esse problema que a gente vai ressaltar. Então isso vai ser o conteúdo da aula 2. A gente vai falar sobre esse problema para vocês entenderem por que não funciona, qual é a razão. Né? Na aula 3, a gente vai falar sobre... Aí, bom, dado que temos alguma coisa que funciona bem para uma região, não funciona bem para outra, a razão de não funcionar bem para outra é essa, tá bom, e daí, né? O que a gente faz agora? A gente pode sentar e chorar, a gente pode tentar achar uma solução para o problema. Né? E aí eu vou falar sobre duas formas de você lidar com o problema. Já aviso de antemão que nenhuma das duas resolve totalmente o problema, porque resolver totalmente o problema é um problema aberto. Mas a gente consegue pelo menos lidar parcialmente, pode entrar, a gente consegue lidar parcialmente com o problema e é o que tem para hoje, a gente está tentando avançar. Então, vão ser dois modelos que a gente vai lidar aqui. É o primeiro, o modelo de Gribov-Zwanziger. Então, o Gribov não era de bobeira, ele apontou que tinha um problema e ele mesmo já propôs uma solução que foi depois melhorada, né, pelos Zwanziger. E depois a gente vai falar do modelo de Kurth-Ferrari. Ixi, Maria, peraí. O modelo de Kurth-Ferrari adota outra perspectiva. Né? Ele sabe que tem um problema, está claro que tem um problema,
a gente vai ver na medida que a gente for avançando que lidar com esse problema tem certas consequências, e ele fala assim, tá bom, dado isso, dadas essas consequências, eu posso fazer um jeito simples de conseguir modelar o que eu tenho ali sabendo essas informações. Então vai ser um modelo mais efetivo. Esse aqui é uma coisa mais fundamental, esse aqui é uma coisa mais efetiva. Mas que funciona muito bem, eu vou dizer para vocês o porquê. Né? Então esse vai ser basicamente o caminho das aulas que a gente vai seguir. No início eu achei que eram 5 aulas, eu estava um pouco mais ambicioso, ia poder falar um pouco mais sobre cada coisa, mas enfim, acho que dá para dar um panorama legal, pelo menos. Então vai ser um pouco mais qualitativo, vou colocar algumas coisas, não vou fazer as contas que eu vou falar, né? Mas eu vou dar pelo menos o caminho das pedras para vocês irem fazendo ou ver em outro lugar, beleza? Então isso basicamente é o panorama que a gente vai seguir, né? Perdão, é o mapa, né, que vai guiar a gente em relação às aulas. Então, por exemplo, se você não está nem aí para isso aqui, você pode faltar a aula 4 sem problemas. Se você não está nem aí para isso aqui, você pode faltar a aula 3, assim sucessivamente, né? Se você faltar a aula 1, eu espero que você tenha feito os cursos que você tinha que ter feito. A aula 2, se você faltar, você não vai entender nada. Você não vai saber nem qual é o problema, não vai fazer sentido falar da solução. De bibliografia, eu recomendo a vocês, então uma categoria vai ser vídeos, e aqui eu vou colocar basicamente 2, né? Um do TQCBR, que é o que está na página lá. O curso foi de 2023, eu vou escrever aqui, Intro Gauge. Foi um curso que eu dei na escola de CPF de 2 anos atrás, está no TQCBR, é o nome da página do YouTube, então do canal, perdão. Já estava lá também na bibliografia recomendada, e o outro que eu vou dar está no Professor Global, que é outro canal do YouTube, né? Para onde vai esse vídeo aqui, que o Chalca está gentilmente filmando. Esse foi dado em 2024, e o nome é Teorias de Young News 1. E depois teve o 2 e o 3, falando de outros assuntos dentro de Teorias de Young News. Então esses são, assim, videoaulas. Essas aqui são 5 aulas, onde eu falo sobre princípios que estão por trás de teorias de gauge de forma geral, em particular teorias de Young News. Esse segundo é uma coisa mais construtiva, do início até onde deu para ir no tempo, que vale... Tem uma cadeira aqui, cara. Tu quer uma cadeira? Quer? Pega uma cadeira aqui, peraí. Vou te dar essa aqui de rodinha. Se couber, se não tem uma outra ali. Pode vir, não, deixa essa de rodinha para eles, para ajustar a outra. Que isso? Foi passar por aí. Não porque ele é professor, não, só porque ele é mais pesado. Desculpa, não é Não, é verdade. Fica à vontade, Aaron, senta onde você quiser. Esse aqui é outro cara, esse aqui é pesquisador do CBPF. Eu acho muito difícil ele aprender alguma coisa comigo hoje, mas pelo menos ouvir umas mentiras ele pode ouvir, quem sabe gostar, né? Onde parei? Tá, então tem esses 2 vídeos, né? A gente tem esse que foi na última escola no TQCBR, esse outro no Professor Global. Esse aqui é mais mini curso, esse aqui foi um curso que eu dei junto com a Elael, então assim, para vocês pegarem tudo que está na aula 1, é um subconjunto muito pequenininho do que foi dado nessas aulas aqui. Então se vocês quiserem ver as contas em detalhes de tudo que vai ser falado na aula 1, é só assistir, sei lá, as 13 aulas que eu dei lá, né? Vamos lá. Tem os reviews também que eu botei, né? Então a categoria 2 seriam os reviews. Eu não vou escrever porque vocês já têm isso na página, né? Mas só para poder colocar aqui, eu vou colocar aqui para Gribble Zwanziger, né? Era o review da Nelly e do Zwanziger, que é um Physics Report, não vou escrever o nome, só vou escrever a referência. Para quem está vendo no vídeo e não se inscreveu, né? 520, 175 de 2012. E o outro, que é para o Kurt Ferrari, é um Happy Brotherfish. Caraca, vai ficar muito quente aqui. É tipo sauna. 124, 202. Realmente o curso vai ser a temperatura e densidade de Não, na verdade você sabe, eu além de não gravitar, né, eu também tenho temperatura zero. Esse aqui é só uma ilusão, tá entendendo? Não tem. Não, eu falei que eu fiz uma previsão teórica de que o ar vai ligar sozinho, espontaneamente, às 10 horas. Eu quero ver a verificação experimental disso. Então, assim, GZ vai ser a abreviação para Gribble Zwanziger, CF para Kurt Ferrari, YM, todo mundo já sabe, Young News, né?
E o IR é o infrared, foi mal, tipo, botado IV, né? Mas vai ser IR por hábito. Então esses são 2 reviews legais que tem do assunto, um falando sobre o Post Ferrari e sobre o Gribble Swans, que já estava na página. E por último, que eu não coloquei na página, são teses, que eu vou colocar também, é a do Antônio Pereira, da UF, Antônio Duarte Pereira. Se vocês querem, UF 2016, vou botar assim, que vocês acham no Google. E isso para o Gribble Swans e a da Marcela Pelaz. Foi o DELAR, a Universidade da República de Montevidéu, em 2015. Então, esse Antônio saiu com -1 aqui, não tem inverso não. É o Antônio mesmo. Então, era para ser um circunflexo, é isso. Então, assim, essas são as 2 teses que explicam essas coisas que a gente vai discutir ao longo dessas aulas de forma didática e que eu usei para poder preparar essas aulas. Então, assim, além desses reviews, são ótimos, né? As teses são sempre mais didáticas, né? Quando o cara faz uma tese legal, serve de material para que outras pessoas aprendam um assunto, fica de dica, então escrevam uma tese legal. A minha não é legal, então eu não tenho moral para cobrar isso de ninguém, mas, enfim, são excelentes teses de excelentes cientistas, jovens e brilhantes. São muito bons, essas 2 pessoas são muito boas, né? Então, bom, é isso basicamente que eu tenho para falar, assim, de o que vai ser a aula e quais vão ser os materiais que vocês podem usar para poder aprender mais sobre o assunto, porque 4 aulas é realmente muito pouco, né? Fica muito chutinho. Beleza? Então, até agora, alguma dúvida? Não? Então, vamos embora. Então, vamos começar com a introdução. Deixa eu ver. Então, bom, vamos lá. Por que falar de teorias de Young-Mills, né? Porque as teorias de Young-Mills, né, elas estão no coração do modelo padrão. Ou seja, a gente tem uma teoria que descreve quais são as partículas elementares que a gente observa na natureza, ou seja, os bloquinhos mais fundamentais que a gente encontra, e como é que eles interagem entre si. Essa teoria é o modelo padrão. O modelo padrão é construído em cima de teorias de Young-Mills, ou seja, em cima de uma teoria de campos que é baseada na ideia de simetria de calibre. Então a gente vai ver mais para frente o que essas coisas significam. Mas é importante desde já saber que tudo que a gente descreve de interação fundamental, de física de partículas, está baseado nesse tipo de teoria que está descrito aqui, teoria de Young-Mills. Então, qual foi a sacada de Young-Mills? Então vamos lá, por que Young-Mills, né? Então Young-Mills, vou colocar aqui o modelo padrão. Então, na introdução eu vou tocar vários pontos que a gente vai revisitando ao longo das aulas, beleza? Então, essa é a razão pela qual a gente está interessado em teoria de Young-Mills, né, do ponto de vista prático, vamos dizer assim. Então, Young-Mills no paper, né, deles, em 1954, um tempão atrás, né, fez 70 anos agora, no ano passado, a gente fez um evento legal para comemorar, também está no YouTube. Eles pensaram assim, eu consigo descrever o eletromagnetismo, que era uma teoria conhecida da época, né? Então eles tinham a eletrodinâmica quântica já construída, bem sucedida, e ela tinha uma coisa fundamental chamada simetria de calibre. Então você tinha uma simetria na sua teoria que te permitia descrevê-la de forma simples, né? Ou como o Rattazzi fala, usar a simetria de calibre é como você tentar escrever uma peça de teatro com o menor número de atores, né? Eles perceberam com o tempo, né, as pessoas perceberam com o tempo, que você poderia obter a lagrangiana da eletrodinâmica quântica se você começasse com uma certa simetria, no caso era uma simetria U1, era uma fase, que em princípio era global, ou seja, não depende do ponto que você está transformando, e você alçasse essa simetria global a uma simetria local. Então se você impusesse, assim, eu tenho uma simetria, que a transformação não depende do ponto. Assim, e se depender, né, o que acontece? Então, ao passar da simetria global para local, né, você tem consequências. Se você quer que tenha uma simetria local agora, a sua teoria que tinha simetria global, em princípio, não vai ter. Se tiver derivada, já não vai ter. Então, se você impuser, não, eu quero ter essa simetria local, então vai ter consequências, você tem que introduzir outros campos de uma certa forma para poder preservar essa simetria. E toda essa construção, né,
pode ser usada para poder construir a eletrodinâmica quântica. Então, Young e Mills pensaram o seguinte, tá bom, então suponho que eu tenho uma simetria mais complicada do que uma transformação de fase. Por exemplo, de uma transformação do grupo SU2 ou SU3 ou qualquer outro grupo que eu me interesse, né? Global, não dependendo do ponto. Se eu alçasse essa simetria global a local, usando o que a gente chama hoje de princípio de Gauge, eu posso fazer isso para construir a QED. Vamos ver o que acontece se eu usar isso para tentar construir uma teoria com um grupo de simetria mais geral, né? Eles fizeram esse exercício, passaram a simetria, uma simetria SU2, uma teoria de global para local, e viram as consequências. No primeiro momento, o trabalho deles estava interessado em interações fortes, o SU2, do jeito que eles fizeram, não serve para descrever as interações fortes, mas a ideia pegou. As pessoas depois viram que essa ideia era a chave para poder descrever as interações fundamentais, né? E ela é cheia de peculiaridades. Como a gente vai ver, como a gente não vai ver, mas se vocês olharem o curso de teoria de Young-Mills, vocês vão ver em detalhe, hoje não vai dar para ver tanto assim, que essa forma de construir, ela é uma forma que apesar de ser baseada numa redundância, isso é uma coisa mais profunda que a gente não vai tocar, mas enfim, a simetria de calibre no fundo é uma redundância, mas apesar de ser uma redundância, é o tipo de coisa que, como diz Weinberg, enche o coração do teórico de alegria, né? Então, é uma forma muito poderosa de descrever as interações fundamentais que, enfim, deu certo, né? Aqui é um exemplo muito bom, modelar. Ele mudou. Então, bom, o paper foi esse, e a razão pela qual eles quiseram passar de global para local foi falar, olha, a teoria de campos que a gente usa para descrever sempre foi local, sempre dependeu ponto a ponto, as coisas dependem de onde elas estão, basicamente. Então, por que não impor isso também para grupos mais complicados, né? E, bom, deu certo. Naquela época não deu certo, foi muito criticado. O Pauli, por exemplo, criticou, porque eles propuseram isso e imediatamente apareceram partículas sem massa que não eram observadas no espectro, que seriam os análogos dos fótons, né? E essas partículas não eram observadas, então elas foram previstas por esse paper, vamos dizer assim, e não eram observadas. Então, foi um ponto de crítica do Pauli, foi um ponto de crítica de outras pessoas. Tinham outras questões abertas na época, ligado com a quebra espontânea de simetria que ainda não existia. Então, assim, eu não estou dizendo que o paper foi um sucesso na hora que foi lançado, não foi. Mas hoje, né, é um pilar do modelo padrão. Enfim, então, você pode ver isso aqui como sendo a teoria de Young-Mills, né, como uma generalização, por assim dizer, do eletromagnetismo. Essa foi a base, né? Então, de novo, isso foi andando para frente, depois as pessoas criaram a QCD, que é a teoria que descreve, né, a cromodinâmica quântica, que descreve as interações fortes, né, entre as partículas que interagem fortemente, são os quarks e gluons, os quarks que compõem a gente, os gluons são como os fótons que vão mediar essa interação, e perceberam, né, em 1973, o pessoal descobriu uma coisa muito interessante e inesperada, basicamente, né, que era a liberdade assintótica. Isso aqui significa basicamente o seguinte, se você começar a ir em energias cada vez mais altas, a sua interação fica cada vez mais fraca. Isso é ao contrário da QED. Então a QED, se você começar em energias cada vez mais altas, em princípio, ela teria uma interação cada vez mais forte, né? Então isso aqui foi uma mudança foi como o paper do Wilczek, que foi um dos caras que fez isso, foi o Wilczek, o Politzer e o Gross. O Wilczek depois escreveu um paper, acho que na aula de Nobel dele, se não me engano. Bom, deu prêmio Nobel, né? Esqueci de comentar essa bobagem. Na aula de Nobel dele, ele comenta que saiu de um paradoxo para um paradigma, né? Então hoje ninguém duvida da liberdade assintótica na cromodinâmica quântica. Em teoria de Young-Mills, não todas, né? Mas na maior parte delas. Então, a ideia de você ter uma teoria de Young-Mills para descrever interações como essa levou, por exemplo, a questões como liberdade assintótica. E a liberdade assintótica, como eu falei, da interação fica cada vez mais fraca na medida que a gente aumenta a energia, tem uma consequência muito boa, que é, se a constante de acoplamento fica cada vez mais fraca na medida que aumenta a energia, quer dizer que em altas energias eu tenho um acoplamento pequeno e eu posso fazer teoria de perturbações, de forma precisa, né? E essa é a razão pela qual a QCD foi muito bem sucedida na previsão previsão teórica de experimentos que confirmaram as previsões teóricas, né? Ou, perdão, embolei o que eu ia falar. As contas que se fazia com QCD, que se faz com QCD em altas energias, tem uma excelente concordância com os dados de experimentos, beleza? E uma das razões é a liberdade assintótica. Tudo bem.
Por outro lado, a liberdade assintótica que diz que o acoplamento fica cada vez mais fraco na medida que a gente vai para altas energias, se você for para o outro lado, o acoplamento fica cada vez mais forte. Se o acoplamento começa a ficar cada vez mais forte, quer dizer que não dá para a gente usar teoria de perturbações. Olá. Tudo bom? Só para foto ou tem mais aluno? Só foto. Só foto, fica tranquilo. Não, porque senão ia ter que procurar. Tem uma cadeira só. Então, a mesma liberdade assintótica que te diz que teoria de perturbações funciona bem para altas energias, vai te dizer que não funciona bem para baixas energias. Então, em princípio, quando você vai para baixas energias, você está num regime fortemente acoplado, mas teoria de perturbações não vai funcionar bem e você precisa dar um jeito de descrever. Claro que existem diversas abordagens para você descrever esse sistema que não pode ser tratado com teoria de perturbação, mas é sempre mais complicado, né? Então, em particular, acreditavam então que esse acoplamento que vai ficando cada vez mais fraco na medida em que a gente aumenta a energia, cada vez mais forte na medida em que a gente abaixa a energia, poderia chegar a um ponto em que ele iria divergir. É o que a gente chama de um polo de Landau. Então, nesse ponto aqui, a gente não tem muito para falar, né? É um ponto em que a teoria não está fazendo mais sentido. Então, você tem um acoplamento que é infinito. Como é que você lida com isso? Você não lida, não tem o que fazer. Então, esse ponto é o que acreditavam se tornar um polo de Landau. Tudo isso consequência. Então, você tem uma teoria para descrever suas interações fundamentais. Uma delas é a das interações fortes. Ela tem como consequência a liberdade assintótica, né? E a liberdade assintótica que torna a vida mais fácil em altas energias, no ultravioleta, torna a vida mais difícil no infravermelho. Então, a QCD não vai ser tão boa para descrever as coisas no infravermelho se você só for fazer uma conta perturbativa. E é por isso que a gente está aqui. A gente vai começar a falar sobre as coisas que acontecem no infravermelho e como lidar com elas. Essa é a razão da gente estar fazendo essas aulas, né? Descrição usual não funciona. Mas não funciona por quê? Será que é só isso? Né? Não é só isso. Tem um detalhezinho, causado por isso, mas tem um detalhe mais prático que vai exigir que a gente se mexa para poder melhorar nossas teorias. Então, vamos começar a falar disso. Então, como é que a gente faz? Né? A gente está falando desse blá 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 aqui. Na prática, você fala, tá bom, então eu vou querer uma Lagrangiana, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou quantizar minha teoria. No caso aqui, a gente tem simetria de calibre, então quantizar canonicamente é mais difícil. A gente pode usar a abordagem de Feynman, quantizar via integral funcional. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o chamado método de Fadeev-Popov. Pegou? 57, menos 3, eu falei mais ou menos 5. Você sensacional na anotação. Excelente, eu ainda tenho o controle, né? A teoria de perturbação ainda não está funcionando. Então, como é que a gente faz isso? A gente quantiza a teoria de Arquimedes, por exemplo, usando o método de Fadeev-Popov, através da integral funcional. Quem nunca viu isso não tem problema, né? Só vai ouvir as palavras e está tudo certo. E é justamente no método de Fadeev-Popov que leva a gente a quantizar essas teorias e encontrar coisas como liberdade assintótica que está o problema. Porque o método de Fadeev-Popov tem algumas hipóteses por trás. E essas hipóteses são válidas em teoria de perturbações. Mas elas não são válidas se você não puder usar teoria de perturbações. Ele já está alimentado, mas eu não mandei ele ligar, né? Eu achei que ia ser um pouco mais automático. Jesus, graças a Deus, eu estou... Vou ter que resolver isso para amanhã, cara, na boa. Então, o método de Fadeev-Popov, né, que a gente usa para quantizar, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, né, na aula de revisão. Ele tem hipóteses por trás dele, como eu estava dizendo, que não funcionam fora as teorias de perturbações. Esse é o problema de Gribov, vai ser exatamente por que ele não funciona fora as teorias de perturbações. O que a gente vai ver, né, ao longo das próximas aulas é que dentro desse método aparece um certo determinante, que a gente vai ver hoje, né, e esse determinante dá zero em certas circunstâncias. Então, tudo que você está fazendo vai embora. Você tem uma coisa que não faz sentido, o método não faz sentido. E a gente vai ver que a razão disso é que ele tem uma hipótese por trás dele que basicamente diz que a gente consegue fazer o gate fixing de forma ideal. E devido à existência dessas cópias de Gribov, a gente não consegue fazer o gate fixing de forma ideal. Então ele se desmorona porque a gente basicamente está falhando numa das hipóteses que a gente usou para derivar ele, né? O sinal disso é um determinante zero, mas a causa é a gente está quebrando uma hipótese que foi usada na construção dele. Beleza? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Aí tá bom. Tem as cópias, o Fadeev-Popov não está legal, mas e daí, né? O que você tem que fazer é lidar com as cópias.
Então, o que a gente vai fazer depois na aula 3, provavelmente, no início, começando na aula 2, depois indo para a aula 3, vai ser como é que a gente pode lidar com essas cópias. Essas cópias são redundâncias. O que a gente quer fazer, basicamente, é fixar o calibre, eliminar redundâncias. Sobram algumas. A gente tem que fixar mais um pouquinho. Então, a gente tem que aperfeiçoar o método para conseguir lidar com essas redundâncias extras que a gente não tinha conhecimento, né? Então, é basicamente isso. Parece fácil, mas não é. Mas, enfim, a ideia é simples, né? Isso vai levar a gente a uma ação, né, a um modelo, que é o modelo de Gribble-Svansky, que eu comentei. E você consegue fazer previsões, por exemplo, do propagador do Bloom e outras coisas usando esse modelo. E o pessoal confirma isso em simulações da rede. Então, as pessoas fizeram esse modelo, fizeram a previsão, olha, meu propagador do meu Bloom tem que ser assim. Compara com os dados de simulação na rede. E batia. E aí ficou todo mundo feliz. Existem várias outras abordagens, como eu falei, como são os Dyson-Schwinger, grupo de renormalização funcional, que são até mais potentes, né? Mas todo mundo concordava com um certo comportamento do propagador do Bloom, até 2007. Então, em 2007, a tecnologia avançou, as redes ficaram mais fortes. Então, o cara, basicamente, o que é a rede, né? Ele faz teoria de campos, ele discretiza o seu espaço-tempo numa malha, né? E aí, basicamente, ele coloca os inputs da teoria de campos ali, faz as contas e simula no computador o que tinha que acontecer para uma malha bem fininha, um espaçamento bem pequenininho, uma malha bem grande. Então, se você tiver um computador melhor, você consegue fazer malhas maiores e ir mais fino, né? E em 2007 parece que teve alguma mudança tecnológica, que eu não sei o que foi, né? Mas as redes começaram a conseguir resultados mais precisos, conseguiram fazer redes maiores, né? E saiu um paper que era basicamente, o título era What's Up with the Bloom Propagator? O comportamento que eles começaram a observar era bastante diferente no infravermelho do que o que se esperava até então, o que todos os dados da rede vinham apontando até então. Então, isso exigiu uma mudança, né, na forma de fazer, uma adequação. No caso da Gribble-Svansky era um refinamento, no caso das outras abordagens, eles precisaram ajustar condições de contorno, precisaram dar um jeito de conseguir estar de acordo com os dados, né? Isso é a verdade nua e crua. Aí vem o teatro depois, né? E depois que você já sabe que tem que mudar para dar certo, você fala, agora vamos entender por que essa mudança é razoável. Todo mundo vem com um monte de proposta fundamental, interessante, tudo mais, mas sem os dados da rede para te apontar a direção, provavelmente ninguém teria, né, tido essas ideias ou percebido esses detalhes antes, né? Então serve como um guia para a gente. A notícia boa de 2007 para cá, nada mudou nesse sentido, então acho que está razoavelmente, assim, a menos de que aconteça alguma coisa esotérica, todo mundo acredita que esses dados que a gente tem desde 2007 para cá reportam um certo comportamento para o Bloom, que é o comportamento que se espera que seja verdadeiro, né? Se não for, esses dois modelos que eu falei para vocês vão ter que ser modificados e adequados à realidade, né? Ou à simulação da realidade, né? Porque simulação não é realidade, né? Mas... Então, eu posso perguntar uma coisa? Claro. Você consegue medir coisas assim para que você vê nessa escala? Não. Usando, assim, nessa descrição fundamental, eu não conheço nenhuma medida que a gente possa usar para poder confirmar, infelizmente. Por isso que a gente tem que, meio que, forçosamente comparar com a rede, né? E aí, de novo, isso é um ponto sutil também, né? Pode ser que essa comparação entre o que a gente está fazendo na teoria analítica e o que eles estão fazendo na simulação da rede pode ter alguma coisa ali que não está legal também, né? A rede pode estar fazendo uma simulação que está te dando um resultado que não necessariamente é exatamente como a realidade é. Não é um experimento. Então, assim, é o que tem para hoje, é o que a gente tem de melhor para hoje, a gente tem que confiar no que a gente tem de melhor. Mas se eu disser para vocês que isso é a realidade, eu vou estar só mentindo, né? É o que a gente acredita que seja a realidade. Beleza? Então, eles tiveram que adaptar isso e, de novo, né, você consegue desenvolver essa teoria e comparar com a rede hoje com bons resultados, né? Tem trocentos desafios pela frente, tem muita coisa para ser desenvolvida, desde problemas mais catastróficos, que nem o confinamento, de, tá bom, se os prótons são feitos de quarks e gluons, por que diabos a gente não observa quarks e gluons isoladamente? Ninguém sabe responder isso, né? E esses problemas são problemas catastróficos, né? Mas tem problemas mais simples também para serem resolvidos, graças a Deus, senão não tinha emprego. Se depender de resolver confinamento, você manda um projeto para o CNPq e fala assim, não estou publicando nos últimos 5 anos porque eu estou tentando resolver o confinamento. Tá bom. Vou tentar. É isso. Vamos lá, então. Uma revisão rápida. Mais rápida que a ela selvagem. Estou procurando o relógio, mas não tem. 10 horas. Era até 11h30, né? Maravilha. Dando tempo.
Então vamos lá, a ação de Young-Mills, agora começa a parte da revisão, né? Quatro dimensões, não vamos fazer em D que não tem necessidade. Então isso serve para fixar a notação, para mostrar alguma coisa para quem está no início também, para ressaltar pontos-chave. Aqui tem que ser a BB. Então essa é a ação de Young-Mills. Repara que não tem sinal de menos, então a gente está trabalhando no euclidiano. Tá? Então a nossa métrica aqui não é a métrica de Minkowski, é a métrica euclidiana, é mais, alegria. E esse cara aqui, então, a menos desse detalhe, seria basicamente, né, a ação de Maxwell. Então você vê que é realmente bem parecido com a eletrodinâmica. Aqui a gente vai considerar tudo sem matéria, porque sem matéria já dá para ver tudo que a gente precisa ver, e colocar matéria só torna as coisas mais difíceis. A gente está no mundo, então, eu vou chamar de blooms, mas não necessariamente a gente está falando de QCD, pode ser qualquer teoria de Young-Mills, de um grupo SUN qualquer, né? Mas a gente está num mundo onde só tem como se fossem esses fótons, né, dessa teoria de Young-Mills. Então, esses caras aqui, quando você sai do regime onde o teu grupo de simetria é simples no sentido de fácil, né, de ser só uma fase, que é o U1, e você vai para o SUN, que nem a gente está considerando aqui, então vou colocar aqui um SUN só para ter dito, né? Então são grupos de transformações unitárias que têm determinante 1, basicamente. Por que a gente está interessado no SUN? Porque o modelo padrão é construído basicamente com um SU3, com SU2 e com um 1 que a gente já sabe lidar. Não é um 1 eletromagnético, como quem já viu teoria eletrofraca sabe, mas quem não sabe, esse cara aqui é um 1 que, junto com esse cara aqui, vai dar origem ao eletromagnetismo. Beleza? Então esse aqui é um pedaço de interações fortes, esse aqui é um pedaço de eletrofraca. Não precisa esquentar a cabeça, quem nunca viu isso não tem problema. Mas a gente está interessado em teoria de Young-Mills com esse tipo de grupo de simetria porque o modelo padrão que descreve a nossa realidade é desse tipo. Tá? Então aqui a gente escreve uma ação de Young-Mills. Para você poder chegar nisso aqui, eu estou tirando do bolso aqui de novo. Quem nunca viu nada disso, assistam aquele curso de teoria de Young-Mills, onde eu vou construir a teoria de Young-Mills, né, usando o princípio de Gauge. Você tem que usar alguma coisa, né? Tem que partir de algum lugar. Se você acreditar no princípio de Gauge que eu descrevi lá, você tem como chegar na ação de Young-Mills acoplada com matéria. Aí você pode jogar a matéria fora e ficar só com essa parte aqui, beleza? Então reparem bem, né? Quem nunca viu a ação de Young-Mills vai ver que o que seria aqui o tensor de Maxwell, o field strength, né? Ele tem uma parte com cheiro de Maxwell, né? E ele tem uma parte meio fedorenta, né? Então aqui você tem uma coisa que é linear, aqui você já tem um termo que é não linear. Então esse tipo de termo aqui, ele basicamente, como diz o Kahneman, né, ele é a glória, a alegria e o pesadelo das teorias de Young-Mills. O fato de ter esse termo aqui vai implicar que dentro dessa lagrangiana tem termos que não tem só dois campos, tem mais de dois campos, tem 3 campos, 4 campos. Isso significa que dentro dessa ação a gente tem vértices desse tipo e desse tipo. Então, os gluons sozinhos, eles não precisam de amigos para brincar. Eles sozinhos já auto-interagem. Então, essa teoria já é complicada mesmo na ausência de matéria. Porque o cara que carrega a interação, o análogo do fóton, ele mesmo já interage com ele mesmo. Então, ele encontra um amigo e eles auto-interagem. Teorias desse tipo são tipicamente mais complicadas. Beleza? Então, essa é a principal modificação que você tem na atuação de Young-Mills, né? Esse FABC está ligado com teoria de grupos, ligado a esse grupo aqui. Então, esse grupo tem certos geradores, né? Que eu vou chamar de TA, TD, que obedecem a uma álgebra de Lie. Isso aqui, de novo, né? Quem não sabe essas coisas não precisa se preocupar, estou só colocando para fixar a notação. Eu acho que minha convenção tem esse e tem. Beleza. Então, com esses elementos aqui, eu consigo gerar uma transformação desse grupo através de um exponencial. Beleza? Então, de novo, quem não sabe não tem problema. Só para quem já viu alguma coisa disso. Né? Então, essa é a cara desse tensor que está aparecendo aqui. Esse tipo de teoria aqui tem uma simetria gigantesca, uma enorme redundância, que é a simetria de calibre. Né? Então, na construção disso, foi construído para ter isso, na verdade. Né? Na construção disso, a gente vê que esse cara aqui, se eu empacotar, né,
todos esses meus campos aqui, que eu vou chamar de gluons, dentro de uma matriz que usa também esses geradores aqui, então se eu empacoto esses gluons usando esses geradores do grupo, eu posso escrever um campo que é uma matriz, né? E esse cara aqui vai se transformar para uma transformação de calibre dessa forma aqui. Isso também a gente deduz. Tem que ser assim. Então, vocês vejam lá o curso de Engenharia 1, beleza? Onde esse U é justamente uma transformação do SUN com esses geradores aqui, beleza? Isso significa que, assim, está tudo muito jogado novamente porque vocês podem olhar lá tudo isso em detalhe, né? O que importa aqui são as ideias, não as palavras. Esse tipo de transformação aqui é uma simetria dessa ação e é uma simetria gigantesca. Você pode pegar qualquer transformação desse grupo, fazer isso e essa Lagrangiana vai dar invariante. Isso não é difícil mostrar, beleza? Então a gente tem uma grande redundância. Esse cara e esse cara aqui estão ligados com a mesma ação. Em princípio eles são indistinguíveis. Então se você está usando um cara desse tipo para descrever sua física, um cara desse tipo, você não consegue distinguir, beleza? Isso vai ter consequências, né? Então, para dar um cheiro para vocês, primeiro deixa eu fazer a transformação infinitesimal, vou dar um cheiro para quem nunca viu, que é o seguinte, isso aqui tem uma transformação qualquer dessa forma, né? Bom, eu tenho uma transformação do SUN, que eu estou parametrizando da seguinte forma, U igual a exponencial de menos I θ A de x TA. Então, esses são, em vez de ser só uma exponencial de I θ, eu tenho agora, para cada gerador, eu vou ter um parâmetro. Porque no caso do 1, a gente tem só um gerador, a identidade. No caso de um grupo mais complicado, a gente vai ter vários geradores. A gente vai ter que colocar um parâmetro para cada um deles. Beleza? Parâmetro dependente de x, porque é uma transformação de calibre. Tudo bem? Se eu quiser pegar uma transformação específica, uma transformação pequenininha, uma transformação infinitesimal, onde a gente possa falar mais, né? E eu pego o seguinte, tá bom, se esse meu U é igual a exponencial de menos I θ A, TA, e aqui eu estou supondo que θ depende de x, eu posso expandir essa exponencial até a primeira ordem e parar por aqui. Tem outras coisas lá, eu vou deixar de lado. Então, nesse caso, eu estou lidando com uma transformação infinitesimal, onde esses parâmetros que estão parametrizando a minha transformação são pequenininhos. Se vocês agora pegarem essa expansão, parar aqui, né, supondo que ela seja infinitesimal, ela é infinitesimal, eu vou ignorar os 3 pontinhos. E vocês colocarem no lugar desse U aqui, fizerem uma massagem, não é difícil, vocês vão ver o seguinte, o meu A transformado, e agora eu vou botar só uma linha nele, em vez de botar o U, para não gerar confusão, vai te dar alguma coisa desse tipo aqui. Onde esse D então, pegando aquele U, expandido em primeira ordem, tacando aqui dentro dessa transformação, que em princípio é uma simetria da sua teoria, e fazendo a conta, você vai encontrar que esses caras aqui de dentro do TA, eles se transformam dessa forma aqui, onde eu escrevi essa notação compacta, com esse operador aqui, que para quem viu a construção de teoria de Yang-Mills é uma derivada covariante na representação adjunta. Para quem não viu, é só um cara. Beleza? Não tem problema nenhum. Ou seja, quando eu faço uma transformação pequenininha desses meus campos, desses meus gluons, ou seja lá que partícula forem, né? Eu posso dizer que a transformação de calibre infinitesimal, eu vou botar aqui transformação de gauge, ela é basicamente uma transformação do meu AMI por essa quantidade aqui, que agora eu vou escrever para o extenso, né? Tem que ter um D. Tá. Mais ABC. AMC também. Beleza? De novo, não esquenta a cabeça com quem não sabe fazer a conta, não tem problema. Tá? Reparem que a transformação desse meu campo aqui tem um pedaço que é muito parecido com a transformação de um fóton na eletrodinâmica, então alguma coisa do tipo dmi do parâmetro, dmi alfa, né?
um acoplamento na frente, que seria um E, se fosse na eletrodinâmica, né? A força com a qual o fóton interage com o elétron, por exemplo. Aqui a gente não tem elétron nenhum, a gente está, como eles são meio antissociais, eles conseguem interagir com eles mesmos, né? Eles não precisam de amigos, né? Eles são o próprio amigo. Então essa aqui é a força com que eles interagem com eles mesmos, né? Mas tem um termo extra aqui, né? Não tem só o que tem na eletrodinâmica, tem um salzinho a mais, que está ligado com esse mesmo salzinho a mais aqui, beleza? Então se a gente tivesse na situação da eletrodinâmica, esses caras aqui, essas constantes de estrutura que são nome, elas não existiriam, porque lá a gente só tem transformações muito simples. Não tem uma álgebra de Lie assim para a gente poder, não é que não tem, né? O gerador é só a identidade, mas enfim, não tem um troço desse tipo para a gente escrever. Então você poderia jogar fora o que tem aqui, se você jogar fora, você joga fora o que tem aqui, você joga fora o que tem aqui e você só teria um monte de fóton diferente, né? Digo assim, vários fótons em vez de um só, né? Então se você está interessado no regime, você quer sair, né, da teoria de Young-Mills e voltar para o eletromagnetismo, o que você pode fazer é desligar o que tem de diferente nas teorias de Young-Mills, que é basicamente essa estrutura aqui. Então você desliga qualquer lugar que apareça constante de estrutura, você joga fora, né? E aí você vai recuperar sempre, né, o que você teria se você tivesse eletrodinâmica. Beleza? Agora vamos só dar uma olhada, para quem nunca viu, vou gastar uns minutinhos só dando uma cara de... Vou pegar uma transformação específica e vou mostrar para vocês a riqueza desse tipo de teoria em comparação com o eletromagnetismo. Só para vocês terem um feeling. Não é necessário o que vem a seguir, mas eu vou gastar uns minutinhos mesmo assim. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Porque tem um monte de índicezinho, né? Tem esses A's aqui que sempre dão medo, né? Tem 1, 2, 3, 4, não é um cara só. Vocês vão ver que aqui já tem cara de eletromagnetismo. Você esquece esses A's, né? Esquece os índices. Mas agora vai ficar com uma cara mais legal ainda. Vamos pegar uma transformação particular. Por exemplo, é o seguinte, vamos pegar uma transformação, vamos supor, né, que eu tenho SU2, perdão. Então tem um grupo específico com N igual a 2, né? E eu vou tomar, então aqui no SU2, só para comentar, né? Se você está no SUN, esse A pode ir de 1 até N quadrado menos 1, que é basicamente o tamanho da álgebra. Vocês também podem ver isso lá no curso de Young-Mills. Se você tiver em SU2, N ao quadrado menos 1 dá 3. Então você tem, em princípio, 3 campos aqui que seriam 3 fótons, só que fótons que auto-interagem, né? E você teria também, 3 parâmetros para a sua transformação, um para cada gerador, beleza? O SU2 vocês conhecem, vocês usaram eles na mecânica quântica, são basicamente o grupo gerado pelas matrizes de Pauli. Você pode ver dessa forma. Aqui o contexto está diferente, mas vocês já são amigos dele há muito tempo, né? Todo mundo já passou de quântica 1, já brincou com matriz de Pauli. Então nesse cara aqui eu vou pegar uma transformação particular, eu vou pegar uma transformação na qual o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro são 0 e o terceiro parâmetro não é 0. Eu vou chamar de θ, só para não ter que ficar carregando esse 3. E ele não é 0. Então eu vou fazer uma transformação desse tipo aqui, onde aqui é notação de Einstein, eu nem falei que está tão no sangue que eu esqueci. Para quem nunca viu, eu peço 1000 desculpas para quem nunca viu. Sempre que tiver letrinha repetida, eu quero dizer que isso aqui é θ1, T1 mais, θ2, T2 mais. Perdão por isso, né? Faltou bom senso. Então aqui a gente vai pegar uma transformação desse tipo, só que o θ1 é 0, o θ2 é 0, o θ3 eu vou chamar de θ, por simplicidade, beleza? Então aqui vai ter θ1 vai dar 0, θ2 vai dar 0, só vai sobrar θ3 com o terceiro gerador. Então vocês podem agora colocar isso aqui também, se vocês quiserem, ou mais simplesmente nessa expressão aqui. E ver a transformação de cada um dos meus 3 bósons de Gibbs, dos meus 3 fótons esquisitos. Beleza? Se eu fizer isso, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte. É uma equação para cada A, né? Eu vou ter uma transformação para o AM1, uma para o AM2 e uma para o AM3. Então, para o AM1 a gente vai ter alguma coisa do tipo, vamos lá. Aqui, se eu botar A igual a 1, esse θ1 é 0. Então esse cara vai sumir, só vai sobrar esse termo. Para o A2 vai ser a mesma coisa. Aqui é θ2 é 0, esse cara vai sumir, só vai sobrar o segundo. E para o A igual a 3 não. Para o A igual a 3, esse cara aqui vai dar θ, ele não vai subir, né? Mas no terceiro termo a gente vai ver que vai subir, daqui a pouquinho. Então aqui eu vou ter, primeiro termo some, sobra F1BC, AMIC,
E aí aqui seria um θB, em princípio, né? Porque, repara, quem eu tenho que botar igual a 3 é o A, não é o B e o C. O B e o C, eles estão contraídos aqui, por essa convenção da soma. Eu tenho que considerar a soma de todos eles, beleza? Analogamente, vocês podem escrever aqui um F2BC, AMC, θB. E no terceiro eu tenho o primeiro termo, não tem como fugir, e em princípio eu tenho o segundo, vai me dar F3BC, AMC, θB. Daqui a pouco a gente volta aqui. Então aqui vamos olhar o seguinte, aqui eu tenho que somar todos os malandros que estão aqui, né? Então tem que ser para B igual a 1, para B igual a 2, para B igual a 3, somando todo mundo, depois a mesma coisa para os 6. Só que se eu botar B igual a 1, isso vai dar 0, porque θ1 é igual a 0. Se eu botar B igual a 2, isso vai dar 0 também. Então só quando B for 3 que isso não é 0, beleza? Então esse cara aqui está somado, mas no fundo esse B só pode ser 3. Agora, se esse cara aqui é 3, e isso aqui são as constantes de estrutura, pode-se mostrar que elas são totalmente antissimétricas. Então se você trocar dois índices, ela tem que trocar o sinal. Se você tiver dois índices repetidos, você tem que alguma coisa, agora eu troco o sinal e ela dá menos essa coisa. Se alguma coisa é igual a menos ela mesma, ela tem que ser 0. Então se eu tiver dois índices iguais aqui, esse cara aqui dá 0, por propriedade dele. Beleza? Então se aqui eu tenho certeza que o B tem que ser 3, o único que não vai dar 0 é se o C for 2. Porque se o C for 1 dá 0, se o C for 3, que nem o B, vai dar 0. Então esse C só pode ser 2. Então essa expressão aqui, que tem em princípio, né, tem 9 termos, no fundo só sobra 1. Então aqui eu vou ter um óculos do tipo F1, 3, 2, AMI2, θ3. E aí basicamente, deixa eu escrever isso aqui. Esse F aqui, se eu estou falando de SU2, é basicamente o tensor de Lefschetzer. Né? É a epsilon que vocês viram lá também na álgebra de Pauli. Beleza? Então, 1, 2, 3 seria 1. Então, se é 1, 3, 2 é menos 1. Então, isso aqui vai me dar basicamente menos AMI2 vezes θ. Vou botar na outra ordem aqui. Mais bonitinho. Vocês podem fazer o mesmo raciocínio. Aqui embaixo vocês vão obter que isso aqui só pode ser F2, F2, e agora o θ aqui novamente só pode ser 3, né? Então isso aqui vai dar AMI1 θ3, né? Isso. Isso aqui vai dar basicamente mais AMI1. E esse cara aqui agora, o 3 já está aqui. Então esse B só ia dar um resultado não nulo se esse B fosse 3, porque o θ1 e o θ2 são 0, né? Só que se esse B for 3, já tem um 3 aqui. Então ele vai dar 0 necessariamente. Então esse cara aqui não existe. Então a gente obtém menos 1 sobre G dmi θ. O θ3 aqui, né, é basicamente θ, a nossa nomenclatura. Então depois de você fazer uma transformação particular dessa aqui, ou seja, ao redor do terceiro gerador, o que você observa é o seguinte: o terceiro fóton esquisito se transforma como um fóton, exatamente como um fóton, com um gradiente de alguma coisa, né? E o acoplamento aqui na frente. E os outros dois caras, eles estão rodando entre eles. Beleza? Se vocês fizerem então um exercício, né? Exercício, considere uma partícula carregada, ou vamos lá, um campo carregado, nós estamos falando de partícula. Pensa num campo escalar complexo. Campo escalar complexo. Com simetria em 1. Então você tem um campo escalar complexo, φ. Ele pode ser escrito basicamente como um dubletinho, φ1, φ2. Ou, o que dá na mesma, você escrever ele assim, né? φ1 mais I φ2, onde φ1 e φ2 são reais. Agora eu quero que vocês façam uma transformação de fase dele. Então, φ vai em φ', que é igual a exponencial de I θ. Eu tenho que botar um menos aqui ou não? Não sei. Vocês vão descobrir. Vai ter que trocar um sinal de θ. Vocês vão fazer essa transformação aqui e eu quero que vocês relacionem como é que os φ'1, φ'2 se relacionam com φ1 e φ2. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que é exatamente dessa forma. Então a transformação, que seria do eletromagnetismo num campo carregado, ela vai rodar esses caras exatamente assim. Fala. O gerador aí, o T3 tem que estar aí, né?
especificamente? Na transformação do campo, né? Qual delas aqui? Não, aqui eu estou supondo um mesmo. Aí eu... assim, tu pega só assim, uma forma esquemática. Eu te induzia a erro quando eu escrevi o dubleto. Você pega, aqui é a transformação de fase mesmo, esse θ aqui é o θ que vocês conhecem. Vou até chamar de beta, sei lá, para não... Chamar de ômega, pronto. Acho que na minha nota, aqui eu não trouxe. Aí quando eu fiz a conta eu botei um ômega para não confundir. O que vocês vão ver aqui é que a transformação desses dois caras aqui por uma transformação eletromagnética mesmo, desse tipo, né, vai ser exatamente desse tipo aqui. O que isso significa? Que essa transformação de gauge que a gente fez, o A3 se comporta como um fóton, com essa simetria, e os demais se comportam como se fossem partículas carregadas sob essa simetria. Então esse cara ao mesmo tempo age como fóton e esses dois agem como partículas carregadas. Isso está totalmente dentro do que a gente esperava, se eles auto-interagem. Então alguém está mediando a interação e outro alguém está sentindo ela como se tivesse carga. Então as teorias de Young-Mills têm essa peculiaridade. Isso é totalmente consistente com aquilo que eu vinha dizendo antes. Então eu quando pensei nisso aqui, eu achei que foi uma forma de acreditar, né, nessa coisa do cara ser fóton mais alto e interagir. Então isso aqui é o que eu acho que ilumina, para quem nunca viu. A ideia não é minha, nada que eu vou falar, nada que é original meu, tá, gente? Isso aqui tudo eu copio dos lugares, né? Só para deixar claro. Mas... beleza? Então, só para quem tem medo de Young-Mills, né? E Young-Mills tem fantasmas, é razoável ter medo de Young-Mills. É bem razoável. Mas para quem tem medo de Young-Mills, percam seus medos, né? É isso aqui. É um fóton que também é carregado. Você consegue, assim, eu não trabalho com isso, né? Mas você consegue usar essa, assim, se você fizesse essa parte, essa transformação de particular, você consegue enxergar como se fosse isso, e de certa forma parece que você está usando um negócio muito mais potente que você precisa. Né? Mas é uma coisa que você, por exemplo, mesmo se você for fazer renormalização, essas coisas você consegue manter, porque se você tiver outras transformações que também não comutam com essas... Justo. Não, isso aqui é só assim, para assim, dar um feeling. Mas assim, eu estou perguntando se realmente é uma coisa que dá para você fazer assim de forma, ou realmente depois assim... Não consigo ver. Se você for levar muito a fundo com a transformação genérica e tal, esse truque não vai funcionar assim. Mesmo se for a transformação, por exemplo, você faz o inverso, né? Você roda em 1, por exemplo, ela não comuta com 2, com 1 ou mais, com 3, né? Tá, mas imagina que a gente está no infinitesimal também, né? Ah, sim, é verdade. Se não tivesse, definitivamente não vai funcionar. Então eu peguei uma infinitesimal. Se você não tiver, realmente não vai comutar, né? Mas aqui eu acho que isso não seria um problema se você estiver pensando em infinitesimal na direção de um dos geradores, né? Mas assim, mesmo a nível completo e mesmo a nível quântico, elas ainda têm a propriedade de mediar e auto-interagir, isso sem dúvida, né? Mas não vai ser tão limpo, né? Bom, então tudo isso que a gente falou aqui, até agora a gente só falou tudo clássico, né? Então as convenções já estão colocadas. A gente tá bom, agora vamos pensar na teoria a nível quântico, por assim dizer. E aí você tem duas formas de quantizar uma teoria de campo. Você pode fazer quantização canônica, e aí propaganda, o Leonardo Chatanier vai dar um curso de quantização canônica de teorias de gauge nesse semestre, então quem quiser assistir, venha assistir. Ou você pode fazer quantização via integral funcional. Então o Feynman percebeu, né, lá no século passado, que você podia entender, né, amplitude de transição na mecânica quântica através de integrais de caminho. É como se você tivesse um elétron indo daqui para lá, você quer saber qual a probabilidade do cara que saiu daqui chegar lá, você pode pensar isso como sendo uma soma sobre todas as trajetórias possíveis, ainda que o elétron não tenha uma trajetória bem definida, né, com pesos dados pela ação. Então, se você conseguir fazer essa soma, essa integral, você em princípio consegue calcular a amplitude de transição de uma partícula que estava aqui e aparecer lá. Beleza? Então é uma ideia muito poderosa, é uma abordagem diferente da mecânica quântica, por assim dizer, que leva a resultados consistentes. Às vezes é mais fácil usar ela, às vezes é mais fácil usar a quantização canônica, na maior parte das vezes é mais fácil usar a quantização canônica, mas quando você está falando de teorias de calibre, é muito mais fácil usar a abordagem integral funcional, porque você não precisa se preocupar com os vínculos, né? Senão você tem que aprender todo um formalismo de vínculos de Dirac e tudo mais para você poder quantizar a sua teoria. Basicamente porque quando vocês querem escrever, né, os seus momentos canonicamente conjugados e inverter, vocês não conseguem numa teoria de calibre, então tem que ter uma pitada de sal. Na integral funcional isso passa batido, né? Não é que não exista, é que a gente vai tratar de outra forma, que é mais simples de tratar, a gente vai ver agora. Então o que a gente quer fazer no final do dia é propor uma integral funcional para essa classe de teorias que a gente está interessado em estudar, as teorias de Young-Mills, beleza?
Vou fazer um comentário aqui só para efeito para quem nunca viu isso, eu acho que, eu sempre repito, eu me repito bastante, né? Para quem já assistiu outras aulas, tem certas coisas que eu tive que me coçar para não fazer o princípio de guia aqui, porque eu já fiz isso nos 3 cursos. Aí, mas tem uma coisa que eu acho importante vocês verem, que é só saberem assim, né? Que é o caminhozinho. Então você está interessado basicamente em comparar teoria e experimento, né? Você está interessado em comparar teoria e experimento. Na física de partículas, isso significa que você tem que calcular seções de choque. Ou taxas de decaimento, que eu não vou escrever porque eu estou com preguiça. Tá? Se você quer calcular seções de choque, né? Caraca, como é que eu tenho que pensar no Snake aqui? Assim. Você tem que calcular amplitude de espalhamento. Uma forma de calcular amplitude de espalhamento é calcular funções de correlação. Ou funções de Green, tanto faz. E uma forma de obter funções de correlação é você trabalhar com funcional gerador, tal qual uma função de partição na mecânica estatística. Esse funcional gerador a gente pode escrever usando integral funcional. Integral funcional. Então isso que eu acabei de escrever nesse quadro aqui é o curso inteiro de abordagem funcional para TQC do Tião. Então eu sugiro fortemente quem nunca viu isso na vida e tem interesse em teoria quântica de campos, esse curso pode ser encontrado no Professor Global de abordagem funcional. Abordagem funcional para TQC. Jesus, funcional corrido. Abordagem funcional para TQC, Tião, tem no Professor Global. Conjunto de poucas aulas ali, umas, sei lá, 10, não é muita coisa não. E dessas 10 vocês precisam ver as primeiras 7, sei lá, para vocês entenderem isso que eu acabei de escrever aqui, mais ou menos. Se vocês quiserem entender profundamente, vocês têm que assistir o curso de Métodos Teóricos para Física de Alcântara e Registro. São 40 aulas e o curso é difícil pra porra. Mas é muito bom, é muito bom. Eu vou ajudar, mas vale a pena. Então, a gente pode, se a gente quer comparar teoria e experimento, a gente tem que calcular seções de choque, taxa de decaimento, na física de partículas, isso, tá, gente? Não tem outra forma assim de... E aí você tem que calcular amplitude de espalhamento, você pode calcular isso usando funções de correlação, você pode obter funções de correlação através de um funcional gerador, que pode ser escrito como integral funcional. Isso aqui é um livro inteiro, né? Eu taquei no quadro com um monte de setinha, mas eu espero que vocês tenham uma boa fé ali de entender meu lado, né? Então a gente vai direto para cá, a gente vai escrever um funcional gerador, que vai falar sobre o que seria a nossa função de partição, por assim dizer. E a minha analogia acaba aí, porque eu sou péssimo em mecânica estatística, todo mundo sabe isso. Mas a gente tem uma boca aqui, então se quiserem perguntar alguma coisa, aproveite. Vamos lá. Então a primeira integral que a gente poderia escrever, né, seria basicamente, tá bom, eu tenho uma integral funcional, então eu tenho campos AMI, vou botar até AMI, né? Mas não precisa botar esse A, não, vou botar lá. Você sabe que a gente está falando de inimigos. E aqui eu tenho, e aí, vamos lá, né? Se eu tivesse no Minkowski, ia ter um I, não estamos no Minkowski, estamos no Euclidiano, então não tem um I, tem um sinal de menos. Essa é basicamente a minha ação. Então, a menos do I, né, a gente tem uma coisa assim, eu tenho que somar sobre todas as trajetórias com peso dado para o exponencial da ação. Essa foi mais ou menos a ideia do Feynman, né? Isso tudo pode ser colocado em roupas tecnicamente precisas, mas a ideia é essa, né? Só que imediatamente um problema se impõe, né? Aqui eu estou falando, eu quero somar sobre todas as trajetórias, ou como eu gosto de interpretar, usando a frase do Feynman, somar sobre todas as histórias possíveis. Então o elétron poderia ter ido por ali, ele poderia ter ido por aqui. Então, somar sobre todas as histórias. Quem está contando a história são esses campos, e a gente já viu que esses campos têm uma enorme redundância, a gente está contando uma história infinitas vezes repetida. Então, tem vários desses campos aqui que são totalmente equivalentes a outros. Então, toda vez que você for somar e você levar em conta um cara
que é uma transformação de calibre de um outro, você está contando de novo a mesma história. Beleza? Então, a redundância, né, da simetria de calibre se torna um problema aqui. Porque você está contando infinitas vezes a mesma história, né? Vou chamar de gauge só para ser consistente, que eu estou chamando tudo de gauge, né? Nossa, a minha letra está cada vez pior. Então, se você tentar escrever essa expressão ingênua aqui, só vou somar sobre todas as histórias com o peso dado pela ação. Em princípio, se você não tivesse simetria de calibre, é isso, se fosse um campo escalar, por exemplo. Mas dado que existe essa enorme redundância, não vai funcionar. Então, se você for tentar fazer contas usando essa integral funcional, você vai obter coisas esquisitas. Por exemplo, se você for tentar calcular o propagador do Bloom diretamente daqui, taca aqui a ação de Young-Mills, calcula a correlação de dois pontos do Bloom a tri-level. Para quem nunca ouviu essas palavras, não tem problema, você calcula alguma coisa, né? Você vai obter que não dá para calcular, está mal definido. E aí, se você não tem um propagador, você não faz três perturbações e vai embora para casa, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, lidar com essa enorme redundância se a gente quer escrever nossa teoria que possui essa simetria tão especial. Beleza? Então, o que a gente vai pensar é o seguinte. Tá bom, vamos lá. Você me falou que para cada A, né, eu tenho um cara transformado, que eu estou chamando de AU, né, com essa cara aqui. Usando as minhas convenções. Beleza? E não, acho que... Ih, rapaz, espera aí. Tem uma cidade aqui. Achei que eu tinha mudado de convenção no meio, mas por sorte não. Então, todo campo A tem um campo AU que é equivalente a ele com essa cara aqui. Então, bom, a gente pode tentar se organizar então. Tem uma galera redundante aí. Vamos separar em grupinho. Então, vamos pegar. Para cada A, você vai fazer uma chamada. Todo mundo pode ser transformado do A com uma U. Qualquer U, né? E você vai organizar o seu espaço, então, em classes. E aí você pode pegar assim, todo mundo, vou pegar aqui está o A. Perdão, aqui está o A. Aí você pega todos os caras, A mi-U, para todas as transformações U's possíveis do SUN, que vão estar associados com esse cara por essa transformação aqui. E aí você vai colocar todos eles na mesma classe. Todos eles contam a mesma história, todos eles são fisicamente equivalentes. Beleza? E você vai separar o teu espaço todo assim. Agora pega outro amigo, pergunta para ele, você é equivalente a esse cara aqui? Não, então vou te botar em outra classe. E você bota o outro cara aqui. E você faz isso para todos os seus espaços de configurações. Eu vou definir, estou desenhando diferente para não parecer que é tudo igual. Então esse cara aqui é fisicamente equivalente a todos esses, que são obtíveis, podem ser obtidos através desse cara com uma transformação de calibre. E aqui vai ter outro cara que não pode, então é fisicamente distinto, mas acompanhado de todos os parsas dele que podem ser obtidos, né, através de uma transformação de calibre. Se você fizer dessa forma, você organizou o seu espaço no que a gente chama de órbitas de Guide. Cada linha dessa que eu representei aqui é o que a gente chama de uma órbita de Guide. Ou órbita de calibre, né? Ou seja, a órbita de um certo campo é o conjunto de todos os outros campos que estão ligados a ele por uma transformação de calibre. Beleza? Que é justamente o nosso problema. São justamente os caras redundantes. Então, se eu estiver integrando nesse espaço todo, integrei nele, eu estou contando a mesma história de novo. O que eu tenho que fazer? Pô, escolhe um da classe, vai. Vocês todos estão contando a mesma história. Manda um só, vamos ser econômico. Então, o que a gente quer fazer, vou até usar outra cor, olha só, hein? O que a gente gostaria de fazer aqui era, de alguma forma, dar um jeito de pegar só um cara de cada classe. É isso que a gente quer, para contar a história uma vez só. Beleza? Então, a ideia é reorganizar, né, o seu espaço, separando em classes de equivalência. Para quem é mais matemático, tem que dar uma quocientada, né? Ou seja, separar em espaços quociente por essa equivalência, né, que é a simetria de calibre, né? E o que a gente quer fazer é fazer o que a gente chama de gate fixing. A gente quer escolher alguma condição f de A igual a zero, por exemplo, né? De tal forma que, se eu obedecer essa condição, eu pego um cara dessa, um cara dessa, um cara dessa. Beleza? Então a gente quer que essa condição seja satisfeita por cada cara, por um cara da órbita. E aí, se a gente enfiar de alguma forma
esse vínculo aqui, repara, vínculo vai ter sempre que ter, né? Só que esse vínculo aqui é mais simples do que na abordagem canônica, na minha opinião, pelo menos. Tem gente que não concorda. Se eu fizer isso, eu acabei com a redundância e eu vou ter uma integral funcional bacana, que vai contar cada vez uma história e tá tudo certo. Beleza? Então, essa é a ideia por trás do procedimento de Fadeev-Popov, né? E eu vou fazer uns passos aqui agora. Ah, tá tranquilo. Tá sobrando tempo, tá bom? Fazer aqui, contar umas histórias. Vamos fazer então. Então o espírito é esse, né? O espírito é: esse cara que eu gostaria de escrever tem redundâncias, estou contando a mesma história infinitas vezes. Não tá legal. Reorganizo o meu espaço separando em classes de equivalência por essa redundância e tento pegar um cara só a cada classe. Assim eu não tenho mais redundância nenhuma. Beleza? Então essa ideia aqui foi a ideia que o Fadeev e o Popov tiveram em 67. Né? E eu vou passar para vocês, eu vou fazer um Fadeev Popov para crianças, né? Que é o que estava. Para quem assistiu o curso lá da Introdução à Teoria de Gage, é o que eu fiz lá. Vou fazer aqui para motivar e vou escrever a expressão final depois. Acho que quem quiser ver em detalhes a conta feita, desde esse caso para crianças, até o caso eletromagnético, até o caso de Young-Mills, que é mais complicadinho, isso também está no curso de Teoria de Young-Mills feito em detalhe. Tanto detalhe quanto eu fui capaz de fazer, porque tem umas passagens que realmente não são das mais agradáveis, né? Mas eu acho que eu consegui justificar razoavelmente todas as passagens. Me irritavam profundamente quando vi a primeira vez. Algumas ainda me irritam. Tem conta que só faz sentido no bolso. Essa foi burra. Então vamos lá. Fadeev Popov para crianças. Para baixinhos. Então já que o monstro é grande, a gente vai atacar a perna dele. Para baixinhos. Só para baixinhos. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar em dimensão finita, que a gente pode usar álgebra linear e afins, né? Então vamos supor que a gente tem um espaço, né, um espaço tipo Rn mais M. Então tem uma certa função definida nesse espaço, que vai ter N mais M variáveis reais, né? Então, ele tem, eu vou chamar de Z aqui, só para seguir uma notação, mas esses Z são todos reais. Então vamos lá. Esses primeiros aqui, eu vou chamar de XI, e esses outros aqui eu vou chamar de YJ. Então, os N primeiros eu vou chamar de X e os outros que sobraram, os outros N, eu vou chamar de YJ. Eu estou interessado numa teoria com redundâncias, né? Então eu vou falar o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função, então, que só dependa, ela em princípio poderia depender de todas as variáveis do meu espaço, beleza? Mas na prática ela só depende das N primeiras. As outras N são redundantes. Então as outras N eu posso mudar e o valor da função não vai mudar. Não depende dela, beleza? É que nem você está numa função de R2, sei lá, você tem X e Y, mas a tua função é X quadrado. Aí tu bota Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3, não muda nada, né? É totalmente redundante, né? Ou seja, o que eu estou supondo aqui, né? Supõe aqui, se eu derivar a minha f com respeito a qualquer y ou j, eu tenho zero. Ela não depende explicitamente de y nenhum. Isso é para poder fazer o papel da redundância que a gente tem, beleza? Essa função f aqui vai estar fazendo o papel igual f. Vai estar fazendo o papel da exponencial da ação, o cara que está sendo integrado no final do dia, beleza? Então esse cara aqui tem a redundância, eu posso trocar a MIS daquela forma e não muda a ação é invariante se eu transformar um cara com uma transformação de calibre. Então esse cara não muda, esse cara aqui não depende dessas variáveis, é o análogo total, beleza? Total é forçação de barra, né? É o análogo em dimensão finita que dá para fazer. Vamos lá. Beleza, então se eu estou falando que esse cara não depende dele, eu estou querendo fazer esse tipo de analogia, esses caras aqui são os meus graus de liberdade de calibre, né? Esses são os meus graus de liberdade de gauge, tá? Então vamos lá. Vou fazer um desenho bonito aqui no campo.
Então, nesse eixo aqui eu vou colocar transformações de gauge. E nesse eixo eu vou botar histórias fisicamente diferentes. Fisicamente diferentes. Então, quem conta as histórias fisicamente diferentes são os diferentes x. Os y são só redundantes. Então, andar na direção y é fazer uma transformação de calibre. Não muda a história física. Andar na direção x muda a história. Muda a ação. Beleza? E eu posso desenhar, né? Isso não são funções, tá, gente? Só uma dúvida que apareceu numa outra aula. Eu estou desenhando só certas linhas aqui. Se eu tomar esse ponto aqui, eu vou obter um certo valor da f. Se eu tomar outro ponto que está ligado na vertical com ele, eu vou obter o mesmo valor para f. Então, esses valores da f vocês podem imaginar como sendo a terceira dimensão. Então, para essa linha inteira, tem que estar na mesma altura. Beleza? Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, x, y, a mesma história, uma transformação de gauge, o resultado da f é o mesmo. Mudar y não muda f. Beleza? Agora, se eu for para outra linha dessa aqui, e pegar esse cara, eu vou obter uma f'. É outra história. A minha ação vai dar diferente. Mas, novamente, se eu andar nessa direção aqui, eu vou obter o mesmo f', que ainda é diferente desse, mas é o mesmo f'. Beleza? Então, novamente, isso aqui não é um gráfico, tá? De x por y, porque senão isso aqui não seria uma função, né? Só uma representação mesmo. Beleza, beleza. Então, a gente quer tentar obter alguma coisa com essa cara aqui. A gente já tem um cara que faz o papel de ES, a gente tem que integrar. Se eu quiser alguma coisa que faça sentido, eu tenho que integrar só nas histórias fisicamente diferentes. Porque eu já sei que se eu integrar para cá, eu tenho redundâncias, então não é o que eu quero, né? Ademais, se eu integrar para cá, eu tenho certeza que eu vou obter infinito. Porque esse cara que vai me dar um número, ele vai dar o mesmo número, eu vou ter infinitas vezes o mesmo número sendo somado. Então, se eu integrar nas direções y, eu vou com certeza obter um troço que não faz sentido. Vai dar infinito, beleza? Poderia, por acaso, ter alguma repetição em algum outro lugar que fosse mesmo, talvez? Excelente pergunta, excelente pergunta. Em princípio poderia, né? Mas seria uma situação exótica. Porque se você organizou bem o seu espaço, você está contando no Toymod ou na Young Muse mesmo? Não, ou nos dois? Não, aqui a gente está supondo que todas as histórias são totalmente diferentes. A gente está, por hipótese, supondo que a gente conseguiu organizar o nosso espaço em diferentes classes. Então, assim, o F que está aqui não vai aparecer aqui, ele vai ser um F duas linhas. Beleza? Mas se aparecer também, eu não sei se... Poderia ser uma coisa fortuita, né? Não pode ser sempre, né? Agora, vamos lá, né? Agora pensando fisicamente, você tem duas configurações totalmente distintas que não tem nada a ver uma com outra, que podem dar o mesmo valor de ação? Poderia acontecer. Poderia acontecer. Próximo dos extremos da função, inclusive. Exatamente, eles são pequenas oscilações. Né? Mas isso tô dizendo assim, não tem outra órbita que é essa mesma órbita. Né? De certa forma, a degenerescência física também nesse caso. Aí você tem uma simetria genuína, perfeito? Você poderia ter uma simetria genuína ligando dois pontos, que aí você tem uma transformação, por exemplo, rotação, né? Você faz o experimento assim, vira para lá e vai dar a mesma ação, né? Isso pode acontecer, mas não com esses graus de liberdade, vamos colocar assim. Então, como eu estava dizendo, não adianta a gente querer integrar em Y, a gente está com redundância. A gente quer integrar só nas histórias fisicamente diferentes, então vamos integrar só em X, né? Vamos integrar aqui embaixo. E vamos chegar lá, vamos lá. Vou definir aqui um objeto, então, I de interesse, onde eu quero integrar sobre todos os dxa, né? Com A indo de 1 até N, que são os meus X. Essa é a minha função f. Beleza? Que eu vou chamar de x, só porque são só os x que estão importando. Tá? E por que eu estou querendo escrever isso aqui? Alguém tem dúvida disso? Se alguém tiver, pode perguntar. Senão a analogia vai fracassar. Estou tentando escrever o mais próximo que eu possível nesse mundo só para baixinhos do que eu quero entender nesse mundo. Só que eu estou tentando escrever já o cara, em princípio, que vai me dar um troço que faça sentido. Agora eu vou tentar reescrever ele de uma forma mais parecida com esse cara aqui, para poder ver o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Tá bom? Então vamos lá. Então beleza, o que eu fiz aqui foi escolher integrar nesse eixo de histórias fisicamente diferentes, né? Show de bola. Agora, isso que eu fiz no fundo, foi considerar essa curva y igual a zero, né? Então eu poderia, assim, né? Ninguém pode me impedir, né? De integrar em todo mundo, botando uma delta de y.
Porque ela vai forçar que as integrais em y botem y igual a zero. Eu posso fazer isso, né? Então eu posso reescrever essa integral aqui agora, integrando em geral, em todos os meus dz's, tem n mais m, né? Todos os meus DZAs, beleza. O meu f de z agora, levando em conta todas as, né, as variáveis dele, etc e tal, e metendo aqui uma delta de y1b para todos esses b's. Então essa delta garante que no final do dia, de novo, aqui a gente só pode desenhar em 2 dimensões. Infelizmente é o quadro que me disponibilizaram. Eu pedi um quadro n mais m dimensional, mas não fizeram. Da próxima vez eu vou ver com o pessoal de tecnologias quânticas se eles não podem ajudar a gente. Então, aqui tem um y só, mas imaginem que tem vários, né? Então, eu posso só meter uma delta para cada y desse, eu vou garantir que meu y é igual a zero quando eu fizer essas integrais em y, beleza? Então, isso aqui não é diferente disso. Então, vamos seguir. Agora, vou deixar esse cara aqui. Não vou deixar, ele está no coração de todos nós. Muito bem. Não tem nada de sacrossanto com a curva y igual a zero, né? Eu poderia ter escolhido y igual a 2, y igual a 10, y igual ao que eu quiser. Eu não preciso nem escolher uma linha reta, eu posso escolher agora uma curva, né, que vá atravessando essas órbitas para poder pegar um representante de cada. Por quê? Se eu digo para vocês que não importa, dentro de uma tripinha dessa, né, tanto faz com a altura que eu estou pegando, tem que dar f, eu poderia escolher o cara que tem zero, mas poderia escolher esse, é dado mesmo, é tudo igual, né? Então a gente pode fazer uma coisinha um pouquinho melhor. Eu posso falar, olha, tá bom, vou tomar um cara assim, que eu vou chamar de YB igual a um F de, deixa eu ver a notação que eu usei, um FB de X1, XN. Ninguém mandou, eu pedi quadro de X. Aí, se precisa, vou pintar até a parede. Então, se a gente fizer isso agora, a gente pode reescrever esse I como sendo uma integral em n mais n, a igual a 1, dz de a, minha f de z, tudo igual aqui, né? Mas agora eu vou enfiar a minha delta, não mais no zero, mas em yb menos f de b. Então ela agora vai forçar que meu y de b satisfaça aquele vínculo lá e pegue um cara de cada órbita, sendo que esse f de b é uma superfície que vai cortando todas as órbitas que estão ali. Beleza? Repara que a gente está assumindo que isso é uma superfície que vai cortando as órbitas em um ponto, né? Que é o que a gente quer. Senão a gente não vai conseguir, a gente vai voltar a ter redundância, né? Eu queria chamar a atenção de que esse é um ponto-chave. Mas vamos lá, a gente fez a hipótese que a gente consegue definir. Então aqui nesse caso, por exemplo, a gente consegue meter uma curva aqui, uma linha reta já resolvia. Dá uma deformadinha, a gente faz o que a gente quiser. A gente não pode meter uma curva aqui que vai ficar passeando, né? Antes de ir. Isso não pode, senão não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a gente está querendo eliminar a redundância, a gente vai continuar tendo redundância, não é o que a gente quer. Beleza? Agora, eu defini essa curva explicitamente. Eu disse yb igual a função tal. Beleza? Só que às vezes é conveniente para a gente definir as coisas implicitamente. Sei lá, a equação de um círculo. x² mais y² menos r2 igual a zero. Né? Às vezes é mais conveniente definir as coisas assim. Então eu posso definir essa mesma superfície implicitamente. Ou seja, eu posso dar um conjunto, então vou botar aqui, defina implicitamente. Porque eu quero e porque eu posso. Quem não gostar, 50% de taxa. Z1 onde aqui o meu B também vai de 1 até M de Maria. Beleza? Então, eu posso definir essa mesma curva aqui implicitamente, resolvendo ela, ou melhor, tal que resolvendo ela, obtemos a curva que a gente definiu lá explicitamente, que vai ser basicamente o teu YB igual a F de B x1, xn. Nossa, esses x aqui são muito exóticos. Vamos lá. Beleza, então eu posso definir essa superfície explicitamente ou implicitamente, através de um conjunto de m equações,
que se a gente resolver, a gente encontra a solução explícita. Até aqui nada demais, né? Só que, se eu for tentar agora colocar nessa integral aqui, vamos lá, vamos colocar na integral. Vou repetir até ali, na hora da delta, que a gente tem que esquentar a cabeça, né? Beleza, agora vem a hora da delta. Posso tacar aqui, eu quero garantir que isso aqui dê zero, eu vou tacar aqui uma delta de GB para cada um dos B's, né? E se eu botar esse aqui, eu garanto que deu zero. Mas está faltando alguma coisa, né? Eu estou integrando nas variáveis z e estou metendo uma função de uma g de z. Então, para eu poder colocar isso dessa forma, eu tenho que levar em conta um jacobiano. Beleza? Então, eu vou colocar aqui um jacobiano. Vou chamar aqui de delta. Tal que esse delta nada mais é do que um determinante, aqui em princípio tem um módulo, né? De dg dyc. Então, o jacobiano é o preço a pagar se eu quero definir as coisas com variáveis que não são as variáveis que estão sendo integradas. Se eu não colocar, eu estou escrevendo errado, né? Eu mudei de variável, de certa forma. Beleza? Então, ele tem que estar aqui para levar em conta essa mudança, ao definir implicitamente. Beleza? Razoável, né? A forma dele, aí tem que lembrar lá cálculo 2, né? Vou supor agora que aqui eu tenho um módulo, né, para encher meu saco. Pô, vamos lá. Calcular esse determinante aí deve dar positivo, né? Vou supor que ele é positivo, tá? Então tem uma segunda hipótese aqui. A primeira é que eu consigo achar uma curva maneira que corta as órbitas em cada ponto. E agora, para eu conseguir fazer alguma coisa no fim do dia, e eu vou mostrar para vocês onde, né? A gente vai ter que supor que esse cara aqui não está aqui. Ou seja, que esse determinante é positivo. Aí você fala assim, bom, então peraí, deixa eu primeiro fazer uma conta. E se a gente fizesse uma conta com teoria de perturbações e calculasse o determinante? Aí vocês vão ver que é positivo. Com teoria de perturbações. Né? Então você fica corajoso e fala assim, pô, beleza, então deve ser positivo, eu vou tirar isso daqui. De boas. Sem medo de ser feliz. Né? Mas lembrando, ó, fiz outra hipótese. Eu tenho uma hipótese lá, que é de que eu consigo cortar cada tripinha dessa uma vez. Eu tenho uma segunda de que esse objeto aqui, esse jacobiano que surgiu ao definir o meu vínculo implicitamente, ele é positivo. Beleza? Mas assim, e se ele for zero? Ele for zero, você estragou o brinquedo, né? Porque vai dar zero no teu i. Tu não tem o que falar, você só fica calado e segue para a próxima. Beleza? Então, isso que eu acabei de falar para vocês significa o seguinte: a gente partiu de uma integral que fazia sentido fisicamente. Então, eu pegava uma certa função que está fazendo o papel desse cara, integrava só em histórias fisicamente diferentes, que é o que eu quero, obtinha uma certa quantidade. Eu posso reescrever essa mesma quantidade que tem sentido físico através de uma integral em todas as variáveis, incluindo as redundantes, desde que eu imponha um vínculo para garantir que eu estou me livrando dessas redundâncias e pague o preço por estar escrevendo esse vínculo dessa forma que eu quis escrever, que é colocar um jacobiano. Não tem para onde fugir. Beleza? Ignorar esse jacobiano só torna a tua expressão errada. Aí não é mais isso, né? Então, essa é a essência do método de Faddeev-Popov. A gente só quer integrar em configurações que são fisicamente inequivalentes. A gente quer só as que são distintas fisicamente, as que não são redundantes. Mas a gente pode perfeitamente integrar em todas elas, desde que a gente impõe uma condição para garantir que a gente está pegando configurações diferentes e pague o preço com o jacobiano. Beleza? Muito bem. Vou fazer uma releitura dessa ideia aqui, com um exemplo particular que dá um alívio, né? Essa ideia que eu passei aqui, alguém não pegou? Pode falar, não tem vergonha não, tá? A derivada ali do determinante é com relação ao que mesmo? É uma matriz quadrada, em relação aos YC, né? Em relação aos YC. São M condições dessa em relação aos YC. Ficou meio cagado, né? Mas por que são os y, não é z? Que são as variáveis redundantes. São as que você são as M variáveis que você tecnicamente está fazendo redundâncias, né? Excelente ponto. Desculpa pela letra feia, tá? A gente pode perguntar se vocês não entenderam, não fico ofendido não. Eu estou trabalhando para melhorar a letra. Diga. Você implicitamente não está meio que considerando que y é igual a zero é uma curva especial? Eu estava até essa linha. Mas com essa integração, com o jacobiano e tudo, você acaba fazendo com que todas sejam equivalentes se y é igual a zero. Se
você no começo tivesse considerado outra base Deixa eu ver se eu entendi. Aqui, por exemplo, a gente está em ponto que y é igual a zero. Quando eu passei desse quadro para cá, y não é mais zero. Aqui é um y igual a f de b. Esse y agora vai ser dado por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Nunca mais ele vai ser ponto. Tá bom, se essa curva passar no zero, ele é zero, mas pode ser uma curva qualquer. A única coisa que eu estou pedindo, isso eu preciso pedir uma hipótese, né? É que essa curva não fique passeando aqui. Ela passou pela órbita, ela segue adiante. É isso eu estou exigindo. Mas não precisa ser zero, não. Pode ser qualquer curva que tenha essa propriedade. Beleza? Isso aqui não é igual a isso aqui, né? Eu estou só falando, quer dizer, a expressão final é igual, né? A forma de impor não. Por que a expressão final é igual? Justamente porque o ponto 0, o ponto 1, o ponto 2, todos eles vão dar f nessa direção. Então é totalmente equivalente eu integrar, né, no y todos iguais a zero, ou no y igual a fb dado por uma função qualquer, dada a redundância. Beleza? Então, é justamente esse argumento. Por que eu vou ficar em y igual a zero? Vou pegar qualquer y, tanto faz. Né? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Eu não acho isso nem um pouco simples. Mas é melhor ver assim do que ver direto no pau quebrando de vocês, enfim. Para quem já viu pela primeira vez do outro jeito, sabe do que eu estou falando. Então vamos ver isso de outra forma agora, rapidamente. Que é uma forma mais familiar e a mais usual, eu acho, de apresentar. Mas que vai levar a gente na mesma ideia, que é a seguinte. Vocês podem ver isso de outra forma lembrando de uma expressão que vocês aprenderam lá em métodos, que era como é que eu calculo a delta de uma função de x, né? Para uma dimensão. Eu tenho que somar para todas as raízes dessa minha função, esse cara aqui. Agora o x aqui não tem nada a ver com esse x aqui, tá? Isso aqui já acabou. Essa parte que eu vou pensar outra forma. Isso aqui é verdade. A delta de uma função de x pode ser escrita como deltas de x menos xi para todos os i's da derivada de f tomada em xi com módulo, né? Onde xi é tal que seja um zero dessa minha função. Então eu pego todos os zeros da minha função f, né? E vou escrever essa expressão aqui. Agora, vamos supor que essa função, por acaso, só tenha um zero. Eu vou botar uma hipótese. Se ela só tiver um zero, essa expressão é um pouco mais simples, né? Ela vai me dar, basicamente, posso esquecer essa soma. Se ela só tem um zero, tirar esse igual aqui, hipótese, único zero. Nesse caso, vou botar um ponto de exclamação aqui, né? Não é igual sempre, né? Só nesse caso especial. Vou chamar de x estrela, f' de x estrela. Beleza? Então aquele somatório sobre todas as raízes só tem uma raiz, acabou. Só tem um cara lá para botar. Show? Então, isso significa que eu posso reescrever, né? Basicamente, passando esse cara para o outro lado, a minha delta de x menos x estrela como sendo uma delta da minha f vezes o módulo desse cara aqui. Agora eu posso integrar isso em todos os x. E aí quando passar no x igual a x0 vai me apitar 1, né? E do outro lado vai ficar uma integral em x. Então isso aqui eu vou reescrever 1 é igual a integral em dx de uma delta de f vezes 1 módulo de f' tomado em x estrela. Então agora vem uma segunda hipótese. Eu vou supor que esse cara aqui é positivo. Se eu supuser que esse cara aqui é positivo, eu posso tirar esse módulo aqui do determinante. Beleza? Então repara que a gente pode, no caso de uma dimensão só, se você supõe que só tem um zero e você supõe que esse cara aqui é positivo, o que você escreve é que o 1 é igual a integral delta, que está fixando a tua função, e um certo fator jacobiano. É exatamente o que a gente fez. A gente escreveu um 1 esperto. A gente escreveu um que tem uma delta que está fixando uma função e um fator jacobiano correspondente, com integrais nessa variável. Beleza? Então você pode ver tudo isso que a gente fez aqui de uma forma direta com esse tipo de truque aqui. Mas repara, o truque também tem as mesmas hipóteses. Se você quer tirar aquele módulo, tem que supor que o f' é positivo, né? Que até agora não tem por que eu tirar isso, não tem nenhuma razão, né? Mas vai ter daqui a pouquinho.
E se você quer que essa soma vire um cara só, você tem que supor que só tem uma solução. Esse é o análogo de pedir que essa sua curva só corta cada fibra em um ponto, que é o que a gente precisa. Então essa é uma outra forma de ver esse truque. Foi assim que me mostraram, eu entendi, mas quando eu vi isso aqui, eu entendi muito melhor. Eu não sei, fica a critério de vocês, entendeu? Beleza? Então tá ótimo. Acabou a sessão for babies, agora a gente vai ver. Quer dizer, eu não vou fazer a Fadef Popov em todo o seu esplendor, porque já tem isso, né, nas aulas de teoria de Animals 1, então eu vou só passar a ideia. Né? Vamos lá. E a gente vai determinar um pouco mais cedo, incrivelmente. Aqui, né? Ele usa. Deixa eu apagar esse aqui. Tudo bem. É um comentário só, mas, enfim, não é das coisas mais importantes, mas... Cadê? É que se você quiser agora ser um pouco mais hand-wavy, né? Você pode falar o seguinte, eu tenho um 1, que eu posso escrever assim, eu posso escrever como um dg de uma delta de g. Agora, se eu falar que esse g depende de um U, né? Então aqui, beleza. Se g é igual a uma g de U, ixi, Maria, esse U ficou muito feio. Aí tem limite, né? Se g depende de g de U, eu posso reescrever isso aqui malandramente como integral em du, dg du, né? Vezes a minha delta de g de u. Então, só para dar uma cara de... Eu posso reescrever o 1 hand-waving, de forma hand-waving, como sendo a delta de um cara que depende de quem está dentro com um fator jacobiano. Esse aqui é bem geral, né? E bem frouxo, mas... E esse cara aqui tem cara de jacobiano, né? Basicamente. É só para comentar isso. Agora vamos lá. Então, se a gente quer fazer uma analogia agora com a... Isso aqui tá certo. Se a gente quer fazer uma analogia agora com essas coisas que a gente viu, seja na primeira forma, na segunda, ou esse mambo-jumbo que eu acabei de escrever aqui, o que você quer escrever é integrar nos seus graus de liberdade redundantes, botar uma delta de alguma função que vai fixar de alguma forma quem você quer e levar em conta um fator jacobiano. Então a gente pode escrever alguma coisa desse tipo aqui, né? A identidade pode ser reescrita como sendo uma integral em du, uma delta de uma certa função g de AU, vezes um certo fator jacobiano, onde esse fator jacobiano vai ser basicamente alguma coisa do tipo det, uma variação dessa g com respeito ao troço que é redundante que eu estou integrando. Beleza? Aqui eu já não coloquei o valor absoluto, eu já estou supondo ali positividade. E para poder isso aqui ser verdade dessa forma, ou seja, nesse formato aqui, não nesse, se eu não estou somando sobre todas, né? Eu estou supondo também que tem uma solução única. Então essa minha G de A de U, ela, quando eu imponho ela, só tem um cara por órbita que vai me dar um resultado. Beleza? Essas são as hipóteses que tem por trás. Esse 1, do jeito que eu escrevi, o pessoal chama de 1 de Fadef Popov, né? Então foi a... Esse foi o jeito que os russos encontraram. E aí fica parecendo assim que é cagado que eu estou falando, mas os caras sabiam muita geometria diferencial, eles tinham bastante insight no que eles tinham que fazer para a brincadeira funcionar.
É uma pena que o FADF seja tão pouco claro, né, nas coisas que ele escreve às vezes, porque, enfim. Mas, agora eu posso... Alguém gemeu, então. Foram os fantasmas dele. Fico feliz de saber que está dando tanto prazer. Não esperávamos tanto. Então a gente tinha o cara que a gente queria escrever ingenuamente, né? E o que a gente tem que fazer agora é colocar o que precisa para a gente poder chegar onde a gente quer. Então, claro, depois de um monte de coisa que eu falei, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém, a ação está aqui. Né? Essa aqui é a ação de Henry Mills que a gente escreveu no início da aula. Isso aqui é o que a gente queria escrever. A gente viu que isso não estava legal, a gente precisa dar uma deformada. A gente precisa fazer o que aquela expressão precisava lá no início, que era colocar a delta para fazer o que a gente quer e pagar o preço do jacobiano. Beleza? A gente vai colocar a delta que a gente quer, tem as integrais no negócio redundante, que é aplicar essa transformação U, é o que faz a gente chegar de um cara e levar para outro que é fisicamente equivalente. E aqui está o nosso jacobiano, que eu vou escrever delta porque, para não ficar repetindo det de blá blá blá, repara que, naturalmente, né, esse delta depende de quem é o G. Se eu escolher outra curva lá, eu vou ter outro jacobiano. É razoável isso, né? E, de novo, esse delta aqui está sem um determinante, sem um valor absoluto, então eu estou supondo que ele é positivo. E para eu escrever a identidade dessa forma, eu estou supondo que esse cara aqui... Desculpa martelar isso, é porque esse é o ponto-chave. Né? Então, vou falar 1000 vezes se necessário for. Beleza, beleza. Agora vem a... Né? Eu vou fazer algumas passagens. Então, vamos lá. Esse cara aqui, cadê? Esse malandro aqui, ele é invariante se eu fizer a transformação A em AU. Foi a raiz do problema. Foi por onde a gente começou, né? Então, 1. Então, S de A é igual a S de AU para qualquer U, né? 2. Dá para mostrar que, aí, não tem jeito, né? Pode-se mostrar que essa minha medida funcional também. Então, lá no Teoria de Mills eu fiz para um caso de transformações infinitesimais. Eu não sei provar que aquilo que eu provei garante para qualquer transformação, mas todo mundo fala isso, então eu acredito. Né? Talvez o Arouca, que trabalha com anomalias, ele tenha... Você bota fé. Não, sem fé. Mas assim, isso dá para provar por transformações finitas também. Eu que não sei fazer, mas eu sei que dá. Né? Então, essa verdade aqui foi de onde a gente partiu. Essa aqui dá para mostrar. Eu mostrei para infinitesimal aula no curso, dá para fazer para finita. Isso tem que ser mais esperto que eu. E tem outra que dá para mostrar também, é que esse ΔG de A também é igual a um ΔG de AU. É qualquer transformação U. Isso eu também mostrei lá no curso de 3 de Mills. Não é tão difícil. Não é trivial, mas não é difícil. Então dá para você mostrar que essas três coisas são invariantes. Então se eu pegar esse cara aqui e fizer uma transformação de A indo em AU, esse cara aqui não muda, esse cara aqui não muda, esse aqui muda, e esse aqui não muda. Então o único cara que muda é esse pedaço aqui. Beleza? Agora eu vou escolher uma transformação esperta. Eu vou escolher a transformação que é o contrário da outra. Eu vou fazer uma transformação com U a menos 1. É um grupo, então se tem elemento tem inversa. Eu vou escolher uma transformação que, em vez de pegar o A e leve no AU, pega o AU e traz no A. Vou aplicar a U inversa. Beleza? Esse cara, bom, U a menos 1 também é uma transformação do grupo. Esse cara não muda, esse cara não muda. Esse cara não muda, mas esse muda. Muda tirando o U dali de cima. Então eu peguei o cara que estava no AU e trouxe para o A. Beleza? Então vamos lá. Quem tem maldade no coração já viu o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer agora uma transformação, né? Então vamos lá. Faça um A vai em A, U a menos 1. Se eu fizer isso, esse cara vai virar só A, né? Vamos lá, Z. DA
E aí, em princípio, eu teria que botar A de U a menos 1, mas a gente está usando propriedade de que ele é invariante. Em princípio, aqui em cima eu tinha que escrever A de U a menos 1, mas a gente também pode usar que esse cara é invariante para qualquer U, em particular para o U a menos 1. A mesma coisa para o delta, só não é verdade para esse cara aqui que vai perder esse Uzinho em cima, porque ele vai transformar justamente com a inversa. Beleza? Então, delta G. A parte difícil disso que eu estou fazendo é mostrar que todas essas coisas valem, né? O resto aqui é só... Estou esquecendo de alguém. Cadê? Ah, integral. Cacete. Vou botar aqui. Desculpa quem está escrevendo aí. Vocês vão entender o próximo passo, vocês vão entender porque eu esqueci. Agora, essa integral estava aqui, bonita, esplêndida, e tinha gente dependendo de U aqui. Né? Agora aqui não tem mais. Depois que eu fiz a transformação, quem dependia de U não depende de mais, não depende de mais nada. Então essa integral aqui está integrando em coisas que são constantes sobre mudar o U. Né? Ou seja, eu posso tirar essa integral, tudo aqui pode sair da integral. Ela fatora completamente. É uma integral de uma constante. Beleza? É basicamente um volume. Todo mundo está de acordo? Nada depende de U, então se nada depende de U, eu posso botar essa integral para cá, para lá. Ela fatora, todo mundo é cego para essa integral. Então eu posso basicamente botar ela dentro de um fator de normalização que eu não escrevi em nenhuma das minhas integrais, mas todas as integrais têm um fator de normalização na frente. Né? Eu posso pegar essa integral e, já que ela fatora, botar ela, esse fator de volume, dentro da minha normalização. Beleza? Então o que eu obtenho, vou botar aqui um N', tinha um N aqui, que eu não escrevi, né? Esse N', pegando esse cara todo aqui, e aí escrevam, nada depende de U, sei lá. Porque senão fica parecendo magia negra, né? Esse é o nosso Z. Olha só. Muito bom. Então esse é o funcional gerador de Faddeev-Popov. É com esse objeto que a gente tem que trabalhar. Se a gente quer não ter redundâncias no que a gente está fazendo, a gente não tem que trabalhar parando aqui. A gente tem que incluir esses dois termos. Beleza? Então isso que eu acabei de apresentar para vocês é o famoso método de Faddeev-Popov. Então, essa é a integral funcional que descreve as teorias de Young-Mills. Se vocês... Vou fazer mais um passo ali, né? Porque do jeito que está, a gente só sabe brincar com coisas que estão dentro da ação, né? A gente não sabe brincar com os troços que estão no meio da integral ali. Beleza? Então a gente tem que fazer mais umas passagenzinhas aqui, mas essa é o ponto de partida se vocês querem falar de teorias de Young-Mills. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Aquela função G que você usou para poder definir isso implicitamente, ela recebe um nome específico? Funciona, eles chamam de condição de fixação de calibre. Então, o G, ele é gauge fixing condition, é condição de fixação de calibre. E aí, reparem que colocar um G igual a zero, G de A igual a zero, é basicamente escolher um calibre. No final do dia, quando você fala, escolhe um calibre, eu quero trabalhar no calibre de Coulomb, quero trabalhar no calibre de Landau, o que você está escolhendo, na verdade, é a condição que vai fixar o seu calibre. Você está escolhendo quem é esse G. Então, esse G poderia ser, né, exemplos, né? Ele poderia ser alguma coisa do tipo dmi a mi A igual a zero, que é o calibre de Landau. Ele poderia ser alguma coisa do tipo divergência de A igual a zero. Que seria só pegar, em vez de todos os mi's, né, incluindo zero, seria pegar só os i's, né? Isso aqui seria um Coulomb da vida. Você pode pegar outros mais esotéricos, sei lá, um N chapéu A de A igual a zero, A3 igual a zero. Tem várias formas de você fixar calibre, cada um vai ter um nome, né? Desde que você tenha aquela hipótese respeitada. Você tem que conseguir pegar um cara a cada órbita. Né? E aí tudo que eu falei segue. Agora, bom, aí mais uma vez, né? Esse aqui, algumas contas, né? Não tem nada de esotérico. Você consegue reescrever a delta e o determinante
na forma de exponencial de alguma coisa, para você poder guardar a informação daquilo na ação. Então é possível reescrever, de novo, vejam qualquer livro ou as minhas aulas de Telegram News para poder ver como é que faz isso em detalhe. Mas você consegue reescrever, né, que essa delta de G basicamente como alguma coisa do tipo exponencial de menos 1 sobre 2 integral em D4x de chamar GA, sei lá, grosso modo. Aqui eu usei F. Bom, é porque não é bem o GA, né? Eu não vou fazer isso não, porque senão vai ficar errado. Não vou. Eu vou só colocar como é que fica na ação. Então, vamos supor que eu escolha, né? Para não escrever uma coisa que não está correta. Suponha que eu vou escolher esse GA como sendo alguma coisa do tipo DMI-MA, o calibre de Landau, né? Que é o que a gente vai falar, tudo que a gente vai falar nesse curso vai ser no calibre de Landau, que é o mais investigado. Ele tem as propriedades que tornam as coisas mais fáceis, né? E também porque na rede é o que o pessoal mais faz simulação, que é mais fácil de implementar na rede. Então, é o que a gente tem mais coisa para poder comparar, né? Tem outros calibres também, mas o grosso é no Landau. E se você escolher esse cara, você pode reescrever essa delta no final do dia dentro da sua integral, agora sim, né? Como uma coisa do tipo exponencial de... aqui eu acho que tem um fator, é um menos ou mais? Peraí, um menos. Eu acho que se integral em D4x dmi a duas vezes, e depois você tem que tomar esse x indo para zero no final da conta, para você poder ir para o Landau. E vocês podem mostrar também que aquele determinante, esse delta de G, no fim do dia, né, ele é um det de um certo operador M, vou falar rapidinho sobre esse M. E você pode escrever esse cara introduzindo dois caras aqui que são os gauches e os anti-gauches. Deixa eu ver a convenção do sinal. É isso aqui. D4x C barrado. Aqui eu botei O, det de M. Tem que ter um MC. Pode ter um sinal de mais ou menos aqui que eu não tenho certeza. Então, no fundo, eu vou dizer aqui uma palavrinha sobre isso, mas aquele cara da delta, é possível fazer umas manipulações e colocar esse cara na forma de uma exponencial, que você vai poder juntar com o termo da atuação. Então, dá para fazer, vocês podem ver na aula, ou então acreditem em mim por enquanto, né? Não é difícil fazer isso, é bem simples. E esse cara, que é um determinante, você pode reescrever introduzindo novos campos, que tem um caráter bem engraçado, que se você trocar dois deles de lugar, eles trocam de sinal. Então a gente chama isso de variáveis de Grassmann, mas esses campos são... como é que fala Grassmann value? Enfim, eles têm caráter grassmanniano. Toma valores na hora de Grassmann, isso. Exponencial desse cara sanduichando esse operador que você quer tomar o determinante. Então isso aqui você sempre pode escrever determinantes de operadores, sempre é uma palavra muito forte, você muitas vezes pode escrever determinantes de operadores usando esse tipo de variável para colocar na exponencial. Essa é uma propriedade também demonstrada. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer pegar esses objetos que estão escritos aqui e tentar escrever de uma forma que a gente possa incorporá-los à ação para a gente poder aprender, para a gente poder usar as técnicas que a gente está acostumado a usar, para a gente poder gerar nossas queridas manivelas, né? Então, se eles não estão na ação, fica mais difícil de trabalhar, joga todo mundo para a ação e a gente consegue trabalhar, tá bom? Só quem é esse M? Esse é o determinante daquela expressão que tinha, era a variação do G com respeito à transformação, né? Então, esse cara aqui, a gente pode escrever esse M como sendo alguma coisa desse tipo, a variação do nosso funcional com respeito à transformação que a gente está interessado. Vou chamar aqui de, sei lá, dGA dθB, né? E, de novo, é só olhar a passagem lá, não estou pedindo vocês perceberem, não é trivial essas coisas que eu estou falando nesse quadro aqui, eu estou tirando o coelho da cartola, mas são só passagens simples, entendeu? Então, se você fizer agora a variação desse cara com respeito a um dθB, o que você tem que fazer é a variação desse cara aqui. Então, você tem dmi, e é uma variação do meu AMA com respeito a um dθB. E isso aqui a gente pode lembrar, né, que a variação do nosso AMA infinitesimal era basicamente menos 1 sobre G dmi de AB de um θB, né?
Então, quando eu fizer essa conta aqui, o que eu vou obter vai ser menos 1, vou botar 1 sobre G fora. 1 sobre G, menos derivada usual dessa derivada covariante com índices AB. Né? Então, o determinante desse cara é basicamente isso aqui, que é o que eu vou ter que sanduichar entre esses dois campos aqui que eu introduzi para calcular esse determinante. Beleza? Esse 1 sobre G aqui você pode tomar determinante disso vezes determinante do outro e absorver esse 1 sobre G na sua normalização. Então eu vou ignorar esse cara aqui. E vou chamar esse cara aqui de M de AB. Beleza? Então o que eu tenho que fazer é pegar esse troço aqui e tacar aqui dentro. E aí eu posso escrever a minha ação. Então ficou um pouco corrida essa parte final, peço desculpas, mas isso aqui dá, sei lá, 1 hora para fazer todas as contas direitinho. Está tudo feito já no outro curso. Então o que interessa pra gente é vocês terem entendido como chegar nessa expressão aqui, a ideia. Espero que tenha ficado claro. Beleza? E saber que se a gente fizer esses truques de passar as coisas para exponencial, no final do dia, a gente pode reescrever, né? Vou até escrever de verde. A gente pode reescrever esse Z como sendo uma normalização, claro. Esse verde corrido, né? Esse preto mesmo. Normalização, integral nos campos de calibre, integral nesses campos que eu estou introduzindo para fazer meu determinante, exponencial de menos a ação, só que agora a minha ação, que eu vou chamar aqui de FADEF Popov, ela é basicamente o meu 1/4 de F', que a gente começou, mais 1 sobre 2 psi de mi a ao quadrado, mais o C barrado A de mi AB CB. Então isso aqui é o que importa. Agora vocês estão no detalhe aqui. O quadrilho não serve para nada, mas... Beleza? Então, a gente passou a aula tentando justificar isso aqui, suponho que acreditamos, né? Dá para reescrever esse cara usando alguns truques, aí não importa muito isso aqui, é só conta, né? Isso está feito lá no curso, está feito em qualquer livro. A gente vê que o determinante, de fato, é de um operador que tem essa cara aqui, eu taco ele dentro, o que importa no final do dia é, eu posso escrever a minha integral funcional, que vai descrever minha teoria, né? A teoria quântica agora, através dessa expressão, com essa ação. Não só essa parte, mas também um termo que dá conta do gate fixing, e aqui eu estou escolhendo o Landau, né? E também um cara que dá conta do jacobiano. Então, esses caras que entraram para a gente calcular o jacobiano são os fantasmas de FADEF-Popov. Então, eles são artefatos, né? São coisas que eu estou introduzindo na minha teoria para poder dar conta de calcular um determinante. Beleza? Tudo dá maravilhosamente certo. Isso aqui é a raiz do modelo padrão. Uma das raízes, né? Um dos pilares. Então, assim, tudo funciona muito bem. Se você for tentar fazer só isso aqui, não funciona. Se você levar em conta que tem esses outros dois pedaços, funciona. Beleza? Então, esse é o famoso método de FADEF-Popov, que está em qualquer livro-texto de teoria de campos. O que não está em qualquer livro-texto de teoria de campos, é para isso que tem esse curso, com 2 minutos, com a maravilha, vou terminar. Sharp. É que tudo isso que eu falei funciona maravilhosamente bem em altas energias, onde a gente pode usar teoria de perturbações e sucesso fantástico, né? Mas não funciona no infravermelho. Por quê? Aquelas hipóteses que eu falei para vocês, que a gente usou, não valem. Simples assim. Então, o Gribov descobriu em 78 que essa condição de fixação de calibre que a gente usou, o calibre de Landau, não satisfaz a propriedade de cortar uma órbita, cada órbita só uma vez. Então, a condição de Landau, ela não fixa totalmente o calibre. Existem cópias. Assim, tão forte quanto isso. Tudo isso que a gente falou funciona maravilhosamente bem no ultravioleta, não serve no infravermelho do jeito que está. Porque uma hipótese fundamental que a gente usou, de que aquela curvinha cortava cada tripinha em um ponto, não é verdade. E o Gribov mostrou e apresentou cópias. Então, tudo isso que a gente falou iria por água abaixo, porque se existe uma cópia dessas, significa que esse determinante aqui vai dar zero, ele vai ter um alto valor nulo, a gente vai se debruçar sobre isso na próxima aula,
e todo esse método que a gente narrou vai embora. Beleza? Então é fundamental que você, se você está interessado em olhar o setor infravermelho, que você dê um jeito de aperfeiçoar essa integral funcional para levar em conta que tem esse problema, porque senão você vai achar coisas sem sentido, do início ao fim, se você estiver no infravermelho. Se você estiver falando de contas em altas energias, aí manda brasa. Eu vou mostrar para vocês por que eu vou indicar para vocês por que não dá problema em altas energias e dá problema no infravermelho. Isso está ligado com a liberdade assintótica, naturalmente, né? Mas vocês vão ver claramente qual é a raiz do problema, né? Então essa é a revisão que eu queria propor. A partir da próxima aula a gente vai lidar com o problema. Beleza? Alguma dúvida? Isso entra então na ideia da pergunta mais cedo, que você vai ter fibras diferentes que vai ter o mesmo valor do... Não, você vai cortar a mesma fibra mais de uma vez. Então aquela coisa, em vez de pegar só um ponto, ela vai passar e vai voltar, por exemplo. Então o desenho, tem a notícia, essa é a notícia ruim, tem a notícia boa pelo menos, né? A notícia é o seguinte, você tem essas fibras aqui, né? E aí você tem a situação dos sonhos, que é a que a gente está usando até agora, eu corto todo mundo num ponto só. A situação realista, não tem mais cores, tá? Então, sei lá. A situação realista é que pode acontecer isso aqui, por exemplo. Eu cortar cada fibra mais de uma vez. E eu continuo tendo redundâncias. Não tantas quantas eu tinha, né? Eu tinha infinitos pontos, agora eu vou ter 2, talvez, para cada fibra. Tá bom, mas ainda são redundâncias para dar um resultado fisicamente errado, né? E o cenário catastrófico, que graças a Deus não se verifica, eu não sei provar isso, mas ninguém acredita que isso acontece, é que você não pega ninguém, ou que você deixa alguém de fora. Melhor. Isso aqui é catastrófico demais. Então poderia acontecer de ele não pegar um cara lá. E isso, até onde eu sei, isso não acontece para os calibres que a gente usa. Então a gente... Não, eu posso afirmar, isso é um teorema. Com certeza a gente pega todas as fibras no calibre de Landau. A gente só pega elas mais de uma vez. Beleza? Então a gente vai começar a falar sobre esse problema a partir de amanhã. Muito obrigado.